Fala galera, bem-vindo a mais um episódio de Os Pecadores. Eu me chamo Caio. Eu me chamo Fernandes, inclusive já vou aproveitar aqui e fazer aquele merchan, né? Já pega esse link aqui e compartilha com o máximo de pessoas possíveis, porque, cara, hoje aqui você vai ver uma virada de chave. Vai ser Fala, top. fala. Vai ser top. Esquece. A gente trouxe o chaveiro dos chaveiros. Então, estamos aqui com o Robson, né? Robson aí, mais uma vez aí no podcast para estar compartilhando, os insights, os códigos que ele tem aprendido ao longo do tempo, coisas que ele carrega hoje e ajuda, né, outras pessoas, né, transborda na vida dela. Então, Tamo junto. prazer, meu irmão. Tamo junto. Bora. Obrigado e vou entregar muitas chaves aqui hoje. E é Com isso. E certeza. antes da gente Top. prosseguir, galera, novidade pra vocês, tá? Novidade pra vocês. Que isso, hein? Vocês sabem que eu e o Fernando, a gente trabalha com produção de conteúdo no Instagram, certo? E além de produção de conteúdo, né, tá postando conteúdo, a gente já escreveu algumas coisas, né? O Fernando já escreveu alguns e-books, eu também já escrevi um e-book. E nesse meio tempo a gente já chegou também a escrever 2 e-books juntos, não foi, mano? E aí a gente tava pensando, conversando, quando a gente falou, cara, por que não disponibilizar tudo isso pra galera, ou seja, fazer um mega combo por um determinado valor? E aí é justamente isso que a gente trouxe pra você, ó. 6 e-books, nosso brabo filmmaker, ali ó, só passar. Esse é o Devocional do Fernandes. Esse daqui foi o que a gente acabou de escrever. Casar ou não casar, Chegou agora há galera? pouco, mano. Recente, pouco tempo. recente. E aí tá aí, cara. Galera, coisa boa pra caramba. Oportunidade de você desbloquear em diversos aspectos, seja no aspecto de relacionamento amoroso, seja na tua vida espiritual, seja na sua vida, inclusive, de relacionamentos sociais mesmo. O Mais Tolo do Que Nunca, por exemplo, eu abordo vários princípios lá com relação ao relacionamento, tempo de falar, se posicionar. Então, assim, oportunidade maneira de você estar crescendo e investir em algo que, de fato, vai gerar diferença, vai te fazer crescer. E você certamente não vai se arrepender de se investir, que é investir em você. Então é isso daí. E além Excelente. do combo, nós temos quem? O Lorde? O Lorde. O Lorde. Esquece, Tô mostra com pra camisa, eles. cara. Tô até com camisa Esquece, aqui, ó. esquece. Maneira a camisa, hein? Os caras são diferenciados, eles Ó, trazem... tecido Eles bom, trazem né? uma pegada muito jovial, muito fora da caixa, né? Eu costumo definir como dentro da Bíblia, mas fora da caixa, né? Eles Entendi. não são limitados, né? Então tem vários Bonito modelos lá. Se você quiser acessar, eles têm combos também. Então se você quiser acessar casaco, né? Que é moletom, camisa de manga comprida e curta, Maneiro, cara, maneiro. esquece. Jesus. Não tem maneiro, como- maneiro. Cara, tem umas paradas muito maneiras. Não, do tem umas Lorde. paradas muito E diferenciadas. tem tudo, cara. Tem E tem desconto? macacão, E tem Porra, desconto? tem desconto Ah, também, não, mano. esquece. Qual que é? Fala pra Pô, gente. Jesus 10, galera. 10% de desconto. E eles também estão com uma promoção. Se eu não me engano, cara, a gente tá em setembro ainda, não tá? Em setembro eles estão com uma mega promoção, mano. Porque Top. eu não sei se é o aniversário da Lorde, o que, mas eu vi que eles mandaram mensagem lá, tava avisando que tava com uma mega promoção, que na compra de uma determinada Excelente. quantidade de produtos, outro você pega de graça também. É aquilo, mano. A melhor oportunidade foi ontem, né? A segunda melhor, É hoje, pô. esquece. Então é isso aí, Vai lá. galera. Vamos nessa. E agora vamos partir pra outra parte boa, né? Que é. Vamos montar o sobre chaveiro com as conhecimento. chaves que vão serem soltas aqui. Fala aí, galera. Top, tranquilo? galera. Bora. É isso, Começamos. Esquece. Conecta aí. Bora que bora. Cara, então vamos lá. Pô, Bora. Tempo aí que a gente não se fala, não tem oportunidade de sentar aqui pra trocar uma ideia. Da última vez que você veio aqui, você falou, pô, cara, foram 2 horas e pouco de podcast. Fala Transbordou, comigo, né? né? Mano, Transbordou. doido, cara, bagulho doido. Transbordou. Falando sobre negócio, Bate falando sobre recorde. história. Cara, recorde. Cara, eu tô em dúvida. Melhor você não me falar, porque se você falar que foi 3 horas, eu vou ter que sair daqui daqui a 3 horas. Então não me fala. Não, aí, cara. O cara é competitivo, Cara, né? o mais próximo. Eu acho que ficou entre ele e o Cris, cara. O Cris foi Legal. o primeiro É, episódio. isso aí. Legal. Eu trouxe meu padrasto, que ele é ateu, e a gente foi. Pô, que trocar legal. aquela ideia. É, Foi foi maneiro, legal. cara, mas quase deu 3 horas de conteúdo, mano. Um bagulho muito doido. Foi E sinistro. você foi 2 horas e 40, 2 Legal. horas e 50, não Foi o sei. quê? Foi em março, fevereiro? Cara, Foi- abril, cara, eu acho. Abril? Abril, eu acho. Foi depois do acho aniversário, É, então. isso aí. Foi. Foi Legal. por ali, mais ou É. menos. Pô, foi um Foi papo abril. muito bom. E, cara, muita coisa Muito aconteceu até lá. Você falou que colocaria uma expressão no digital, dito e feito. Você colocou uma expressão lá no digital, deu uma crescida lá nos seguidores, porra, engajamento. Hora ou outra veio algum conteúdo pra mim. Teve um conteúdo, cara, que deu muito bom, que foi aquele. Ah, não, porque, pô, eu tenho vergonha, então morre pobre. Toma ali. Bem polêmico demais, ele também, né? claro. Esse foi maneiro pra É, caraca, maneiro. foi um que deu muito bom. Eu falei da venda ali, né? Foi da venda. Ah. E aí você foi gravando vários naquela pegada ali. Então, pô, conta um pouco como foi isso, cara. O que você aprendeu nesse meio tempo? Qual tá sendo a tua pegada agora? Você também fez um lançamento recentemente, né? De uma Sim. mentoria, né? Com o pessoal. Então, pô, Sim. mete bronca aí, cara. Então, primeiramente, obrigado por vocês terem me convidado de novo, poder falar do meu propósito. Pô, É isso top, aí, Na prazer verdade, é que nosso. eu sou apenas o mensageiro, né? Legal. Então, o objetivo aqui é o mensageiro, ele faz o quê? Ele passa a mensagem. Minha mensagem é meu propósito, cara. É o que eu sou apaixonado, é o que eu amo. Então, contem comigo. Toda vez que vocês quiserem me convidar pra cá, vocês estão me dando uma oportunidade de ajudar outras pessoas, Top. né?
bom. Mas, pra quem não me conhece, me chamo Robson Caetano, eu tenho 28 anos, sou empresário, sou pai do Vicente e da Helena, sou casado com a Babi, sou um cara que sou apaixonado por Jesus, sou um cara temente a Deus e um cara cheio de entusiasmo. Eu tenho um tatuado no meu braço direito e no meu braço esquerdo, 2 valores que eu carrego, 2 virtudes minhas, que é atitude e entusiasmo. E não sei se você sabe, mas entusiasmo significa Deus dentro. Né? Então, assim, entusiasmo pra mim é a grande... Robson, me fala uma coisa que é diferente seu, entusiasmo. Só que o entusiasmo não é algo meu, né? Eu só apenas peguei posse dele, né? É algo divino. O entusiasmo é algo divino. Então, assim, sou empresário, tenho alguns negócios, sou apaixonado por negócio também, eu sou o cara que gosto, tá sempre mexendo com business, tô sempre mexendo com alguma coisa, negócios que eu mostro na internet, negócios que eu não mostro. Agora a gente tá até com outro negócio que é a Castelo Azul, né? Você chegou e deixou a pulga atrás da orelha. Eu fiquei pensando, falei, caraca. Não, ninguém sabe. Não é. A galera falou, mano, barbearia. Eu falei, não é. Então, assim, é um negócio que eu não vou falar agora, acredito que devo falar daqui uns 3 meses só. Mas eu eu sou um pouco ansioso com algumas coisas. Vou jogar aqui pra galera, vamos ver o que o pessoal vai achar, mas tá legal. Né? Mas assim, agora eu tô muito focado no online. Né? Eu venho de uma pegada muito forte de fazer minhas empresas funcionarem sem mim. E uma dessas empresas que tem é o e-commerce, e esse e-commerce é onde estava mais exigindo, também é um negócio que mais cresceu, um negócio que faturou muito, hoje é um negócio que fatura mais de 2 milhões por mês, eu colocando a mão, ou eu tirando a mão, ele vende isso. Legal. Né? Então esse era o meu objetivo. Por quê? Para justamente eu descer a lenha no digital. Porque quando eu falo descer a lenha no digital, é um ponto muito importante, que é muito além de só fazer um vídeo, sabe? É realmente fazer uma construção de movimento. Fazer uma criação de movimento. O Davi Ribas fala muito sobre então posso trazer ele até aqui, inclusive. Pô, top. O Davi é muito bom nisso. Né? E assim, quando você fala de criação de movimento, a gente tá falando de quê? De você bater em alguma coisa. E eu tenho algumas coisas dentro de mim que eu não consigo ficar quieto. Eu fico realmente inconformado. E isso desde muito tempo. Isso desde quando eu fazia marketing multinível. Entende? Só que aí eu batia... Só que o público que me assistia era só um público de marketing de rede. Então, assim, eu sou um cara um pouco agressivo em algumas partes. E quando eu falo de ir pra internet, óbvio, a gente quer fazer lançamento, igual a gente acabou de lançar aqui a mentoria do CMR, né? Que tá legal, tá com resultado muito interessante. CMR seria o quê? Chave Mestre da Riqueza. Né? Esse é o objetivo, onde eu, na mentoria eu ensino 3 coisas. Primeiro, reprogramação mental. Inclusive, a segunda aula foi ontem, né? São 2 aulas por semana. Seria tipo limpar o terreno pra começar a construir algo, né? É limpar o terreno e reprogramar. Assim, as pessoas não dão ideia do quanto que as crenças que tem dentro dela impedem delas prosperarem em qualquer lugar da vida dela. Em qualquer. Por exemplo, eu falo, ontem, a gente tá muito na fase da grana, de falar de dinheiro no CMR. Eu falei muito isso com eles. Eu falei, cara, talvez vocês aqui cresceram, vocês hoje não têm dinheiro na carteira, estão quebrados financeiramente, vocês não sabem o porquê, porque vocês trabalham muito. Porque a gente é ensinado muito cedo que pra você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito. E não é, cara. Entende? Porque se trabalhar muito, gerasse muito dinheiro, o pedreiro seria milionário. Isso é uma chave. Entendeu? Então, assim, o primeira padeiro, chave já tá aí, galera. o padeiro seria milionário, tem um cara. parênteses, cara. Tem uma passagem, Eclesiastes 10:10, eu gosto muito, que fala que se o machado tá embotado, é necessário redobrar a força pra cortar a árvore. Mas agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, assim, isso aí. mais que trabalhar, é trabalhar inteligentemente. É isso aí. Né? Então, assim, existe ali a pirâmide empresarial, que é o nível operacional, tático, estratégico, que no começo você não é empresa, é eu empresa. Você faz tudo. Entendo isso. Só que se você trabalha desde o começo numa visão estratégica, pô, cara, faz sentido. Eu tô trabalhando muito, mas eu sei que daqui a 1 ano eu não estou trabalhando mais. O problema é que todo mundo, cara, pra você ganhar mais dinheiro, você tem que fazer o quê? Trabalhar mais. Trabalhar mais. Beleza, então vamos lá, vamos fazer uma conta. Se você trabalha 8 horas por dia pra alguém, pra ganhar 3 mil reais, eu tô sendo aqui bem gente boa. Bem generoso, porque normalmente não é isso, é bem abaixo. Exatamente, tô sendo bem gente boa aqui, mas sim, só pra não falar assim, tá apelando. Sim. Só pra não dizer que eu tô apelando. Porque, enfim. Então, assim, o cara trabalha 8 horas por dia pra ele ganhar um salário de 3 contos. Né? 2.800, 3 mil reais. Se ele trabalha 8 e ganha 3, na cabeça dele é o seguinte: vamos até que você seja essa pessoa. Ó, você tem que ganhar 6 mil agora. O que você tem que fazer? Pô, trabalhar mais, 16. Trabalhar 16, ok, é possível. Não vai viver, mas ok. Pô, cara, eu tô ganhando 6 mil reais. Você quer dobrar de novo, o que você faz? Não vai dormir? Não tem vida mais. Não consegue. Não consegue. Você pode fazer um dia isso, 2 dias isso. É O que eu quero dizer é o seguinte: você não adianta você querer dobrar o seu ganho de acordo com quanto que você trabalha. Você precisa mudar a sua mentalidade e entender que o dinheiro não está na quantidade de horas que você trabalha. Mas sim, existe uma ciência por trás do dinheiro. No como você trabalha. Então, por exemplo, eu falo muito sobre isso, eu falei isso ontem no CMR. Cara, qual é a diferença na sua cabeça e na sua cabeça de uma faxineira para um contador? Cara, conhecimento.
Não. Não. Também, claro. Qual? Não tem uma A resposta função- certa e errada. Entendi. Mas assim, a principal diferença entre eles, sabe o quê? Valor percebido. O valor percebido de um contador é muito maior do que o valor percebido de uma faxineira. Robson, como assim? Aí, pra mim, isso é batata. Aonde você pode ser substituído muito rápido, não vai mudar a sua vida. Isso é muito forte, mano. Pô, interessante pra caralho. Porque imagina o pode ser- seguinte, aonde você tá, qualquer pessoa pode fazer muito rápido? Pode. Então não vai mudar a sua vida, cara. Você é só mais um. Você tá entendendo? É conteúdo que ninguém fala. São coisas que normalmente ninguém fala. Sim. E isso é uma realidade. Então, por exemplo, por que o valor percebido de uma faxineira é menor, sendo que ela trabalha mais? Porque eu não pode ser faxineiro. Agora, nem todo mundo pode ser um contador, né? Exatamente. Já essa questão. Entende? Então, assim, existe o conhecimento, existe tudo isso. Só que o principal disso é o mercado, que é a demanda, olhou para uma faxineira e olhou para um contador Cara, é por isso... com valor percebido diferente. É por isso que é tão simples, assim, se a gente for utilizar essa ótica, esse conhecimento pra compreender, né, as relações de emprego e tal, isso explica muito do porquê de cargos administrativos eles receberem mais. Porque Sim. não é todo mundo que tem como estar, por exemplo, na... Exemplo, você comentou, né, aqui em off, que, cara, você agora, focando no digital, você teve que ficar um mês fora do teu negócio, cara. Sim. E deixando ele tocar de forma independente. Foi uma oportunidade, inclusive, da sua operação de forma efetivamente independente, funciona sem você. É isso. E lá tu colocou um gerente e o gerente tocou, porra, mandou bem pra caramba. Legal. Aí aquela questão, todo mundo pode ser esse gerente? Não. Porra, não pode, mano. Tocar um negócio lá que fatura 2 milhões por mês, como você falou. Cara, não Não. pode. Então, assim, o cara não é facilmente substituído. Então você percebe que ali também é um negócio que, cara, pode estar fazendo a diferença na vida dele. Totalmente. É um negócio que ele trabalha, assim, se a gente for colocar em equivalência, talvez a mesma quantidade de hora que as outras pessoas trabalham, Sim. só que ele tem um conhecimento diferente. E por ter um Sim. conhecimento diferente, ele acessou coisas diferentes também. Então, Sim, você falou, a última palavra que você falou que é importante, que eu acho legal trazer pra cá, o acesso. Por exemplo, hoje existe uma diferença entre o acesso e posse. Acesso é uma coisa, posse é outra coisa. Existem pessoas que estão tendo posse daquilo que elas não tiveram acesso. Por exemplo, uma pessoa que está acima do peso e precisa fazer uma cirurgia bariátrica, o que acontece? Ela emagreceu, só que ela emagreceu no corpo. não na Ela não mente. emagreceu na mente. Vai dar 1 ano, ela vai estar gorda de novo. Ela tomou posse de um corpo que ela não estava preparado para construir. Forte. Você tá entendendo? Top. Então, assim, por exemplo, se você pega R$1 milhão e coloca na mão de um mendigo, o que esse cara é? Ele é um mendigo com R$1 milhão. Por quê? É sobre mentalidade, cara. Se você pegar, em um mês ele não tem mais esse dinheiro, cara. Entendeu? Cara, a gente pode pegar até um exemplo mais real, né? Por exemplo, um milhão pro mendigo. Esse é um caso hipotético, a gente Sim, não tem determinado claro. conhecimento. Agora, um caso bem próximo disso é a pessoa que ganha na loteria, cara. Exatamente. 90%, cara, eu cheguei a ver um bagulho muito quebradas. doido. 90% das pessoas que ganharam loteria, elas perderam tudo. E detalhe, elas ficaram pior do que antes, cara. Sim, porque Ela Se só endividaram tem todas. capacidade de Endividaram, lidar usaram droga, economicamente bebida. com aquilo que a mentalidade dela acessou, né? Aquilo que você fala muito. Exatamente. E aí entra a né, cara? resignificar, Cabe né? no só vai caber no seu bolso Ah, é que isso. cabe na sua mente. Isso daí é muito... Porque assim, cara, imagina o seguinte, se você ficar tendo posse daquilo que você não tem acesso é o quê? O conhecimento, é você construir, é a sabedoria, os princípios pra fazer aquilo. Por exemplo, tem gente que fala assim, ah, cara, eu quero pegar isso aqui e já vou mudar. Não, irmão, primeiro, no começo de qualquer negócio, eu acho que isso serve até pra casamento, cara. Serve pra muitas coisas. No começo de qualquer coisa que você vai fazer, que é desafio, que você não tem experiência, velho, é igual o estagiário de cozinha, irmão. O que você tem que fazer? Seguir a receita e cala a boca. Depois você muda, cara. Entende? Na medida Porque- que você vai ganhando expertise, você pode Cara, se depois que aventurar mais no você, campo. exatamente, depois que você entender o básico, não, beleza, não, ó, o cara me passou hoje como fazer um arroz. E eu já quero fazer do meu jeito, pô. Não dá, mano. Não dá. O que, que Né? você tem que Abaixa a fazer? bola. Pega os Exatamente. fundamentos, né? Segue o passo, essencial, os conselhos que e você tira. depois- Casou, pega os conselhos. Segue os conselhos, senão vai ficar perdido. Sim. Entende? Legal. Então, um casal de amigo nosso, quando casou, ambos eram virgens. Eu falei assim, cara, esse cara não tem pai. Eu falei, mano, eu vou ser o pai desse cara. Chamei ele pra conversar. Eu falei, amigo, você sabe que vocês vão ter lua de mel agora, né? Vocês vão namorar. Você sabe o que vai acontecer, assim? Na prática? Uhum. Ah, Robson, claro que eu sei, mas você sabe como? Isso é o papel de um pai, cara. Por exemplo, quando o Vicente for casar, eu vou falar com ele, cara. Eu vou ensinar, ó, filho, você tem que ter cuidado na hora do ato, você tem que ser assim. Isso é uma coisa que ninguém ensina pro seu filho. Sim, Você tá entendendo? Então, assim, eu lembro até hoje que eu chamei esse cara e ele ficou todo sem graça, brother. Mas ele viu o amor nisso. sim, Por quê? Eu falei, legal. mano, cara, Maneiro. e aí? Vai chegar os outros lá. Você vai ter que seguir uma receita. Irmão, eu faço uma Entende? observação com relação a isso, e eu acredito que isso, na verdade, faz total diferença. E aí isso gera uma diferença muito grande entre as pessoas. Isso eu acredito que, inclusive, é algo que eu falo pela gente, porque é um comportamento que a gente carrega, eu tenho certeza disso. Faz diferença na nossa vida como um todo. Que é procurar conhecimento prévio daquilo que a gente pretende fazer. Então, por exemplo, cara, eu tô num relacionamento. A gente tem relacionamentos amorosos, por exemplo. Cara, é querer, de fato, pesquisar e compreender, porra, como, então, performar
da melhor maneira possível nesse relacionamento. Cara, como me posicionar como homem, pô, qual o papel dela como mulher, qual o meu papel como homem, por que eu devo fazer proteção, segurança, como trazer segurança pra ela. Porque na medida que você vai aprendendo com quem já trilhou o caminho, você não precisa perder tanto tempo aprendendo com seus próprios erros. Salomão, Assim como né, aprender... É. Irmão, vou te falar, uma passagem que eu gosto muito, é Eclesiastes 2,14. Lá vai falar o seguinte, que a diferença do tolo pro sábio, não é que o sábio não erra, é que o sábio vê. Então, assim, é aquela questão, por você ver, você tem como aprender com o erro dos outros. Por você ver, você tem como aprender efetivamente com seus erros. Porque é aquela questão, se o segredo pra aprender fosse errar muito, porra, muita gente aí já seria genial, cara. É verdade. Entendeu? Sendo que, na verdade, não. No fim das contas, o segredo pra aprender efetivamente é compreender o que aconteceu, irmão, e mudar a rota, e querer mudar também. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem, por exemplo, Provérbios 26:11, que fala que, tal como o cachorro que volta ao seu vômito é aquele que reitera nos seus erros. E, cara, tem gente que vive dando murro em ponta de faca. Eu tenho pavor disso, mano. Sim. Pavor disso. Tipo, tá errando e não vendo o que tá Isso é legal, acontecendo isso e é muito continuar legal. errando. Entendeu? Inclusive é algo que o Robson ele toca muito nesse ponto, né? Que tipo assim, eu errei aqui, eu posso até errar, mas não naquele mesmo ponto, né? Isso Errar aí, em outro, isso algo aí. novo, né? O Algo que você Marçal, fala Marçal também bastante. fala. Eu lembro que a Fala primeira vez que eu bastante vi isso foi inclusive quando ele falou, cara, é em muitas coisas, Ah. mas nunca nas mesmas. É isso aí. Isso é legal, Igual isso é esses legal. dias, a gente teve um erro lá no financeiro, né? Eu bobo. Um erro só de 25 mil reais. Que isso. É exatamente assim. Era pra pagar uma nota, pagou 2 notas. Duplicou a nota. Entendeu? Só que nunca tinha acontecido isso na história da empresa. Então, assim, eu vou fazer o quê? Vou mandar a pessoa embora? Cara, não porque tem um histórico. A não ser que tinha um histórico negativo e isso foi mais um ponto. Né? Conseguimos recuperar, mas por conta da honestidade de quem recebeu. Entendeu? Tipo, quem identificou o erro não foi o nosso time interno. Quem identificou foi quem recebeu. Robson, e quem soube primeiro? Eu. E aí tá o problema. E aí, isso que eu falei até no dia. Eu falei, cara, vocês estão aqui pra trabalhar melhor do que eu. Porque se eu tiver aqui e eu for melhor do que vocês, tem alguma coisa de errado. Vocês fazem isso 9 horas por dia. Então não faz sentido, por exemplo, você do estratégico, eu entender melhor do que você daquilo que tem que ser feito. Existe o meu lado dono de empresa que eu deixo muito claro. Sabe? Que eu cobro, que eu deixo claro. E ainda mais quando é o meu braço direito, o meu braço esquerdo. E o time do meu braço direito, né? Que é o quê? O braço direito do meu gerente, o braço esquerdo ali é o meu financeiro, e o braço direito do meu gerente é o estratégico. Esse time que trabalha com a mente, eu falo com eles, poxa, é onde vocês têm que tomar cuidado, cara. Entende? Por exemplo, um financeiro, um erro desse é 25 mil reais. Já aconteceu outros erros. E eu falei exatamente isso com o financeiro. Falei, cara, tá tudo bem. Ok, acontece, recuperamos. Mas o que você vai fazer pra nunca mais errar nesse erro? E aí falou, Robson, vamos desenhar junto? Eu falei, cara, beleza, chamei o gerente, chamei o setor de compra, chamei todas as pessoas que podem, mudamos tudo. Então eu falei, se errar de novo é porque alguém tá fraudando aqui o sistema. Porque não tem como. Entende? Não tem como errar mais naquele erro ali, a não ser que alguém esteja fraudando. Porque existem 4 conferências, fora a minha. A minha, eu falo inclusive que nesse método, eu sou o único que posso errar. Entende? Por que eu sou o único que posso errar ali? Porque eu sou o que menos tem Menos horas empregadas. Não, e menos conhecimento. Por exemplo, legal, essa legal. nota aqui eu tenho que pagar agora. Cara, tá bom, podem botar 10 notas na minha mesa, vou ter que assinar. Não foi eu que eu comprei. Você é o cara que assina as Eu sou paradas, o dá cara um que aval. assino, cara. Eu só faço a soma. Você opa, toma consciência do que tá acontecendo, mas no fim da conta não sabe efetivamente o que tá. 100% não, cara. Uhum. Entendeu? Não dá 100%. Só se eu comprasse. Entendeu? Só se eu esperasse a mercadoria chegar. Mas Porque, aí ó, você fica preso, né? só que aí eu tenho meus pontas de lança, isso aí. tá ligado? Os pontas de lança são Legal. gente que eu confio. Então, assim, eu falei exatamente isso, cara, tá tudo... É porque a pessoa falou assim, ó, você mandado embora. E não, a pessoa é extremamente... tem um potencial gigantesco. Boa, né, mano? Boa. Isso é legal. Coração e técnica, né? Muito bom. E aí eu falei Isso é assim, legal. cara, tá tudo bem, minha amiga. E eu gosto muito da mão de obra da mulher. Eu tenho muita mulher lá dentro, muito. Porque eu gosto da mão de obra da mulher. Eu acho que, inclusive, não é falando mal da gente, mas que a mulher ela tem um potencial diferente do homem. Tem. Diferente. Pra mim, assim, é absurdo. Tem gente que fala, não, eu prefiro homem, porque mulher tem filho. Tô nem aí, velho. Eu quero mesmo que as mulheres da minha empresa lá tenham filho. Eu sou um cara muito diferente disso. Muito Maneiro. diferente. Pô, os caras lá, quando vão ser pai, tem 5 dias pela lei. Eu dou 10, 15. Dependendo da situação. Então, assim, pra justamente, porque eu entendo isso, é um dos valores, cara, é família. Legal. Então não faz sentido, eu sou pai. Eu sei o quanto que é difícil, principalmente pra uma mulher, quando ganha neném, cara. O puerpério da mulher, o pessoal acha que dura 2 meses. Irmão, o puerpério dura quase 1 ano, cara. Entende? O puerpério é loucura, é cansativo. Então, assim, aí a lei diz que o pai tem que ficar 5 dias em casa. Né? Eu dou mais. Entendeu? A mãe tem direito de ficar 6 meses. Aí os patrões ficam putos. Por quê? Porque é o cara que só visa dinheiro. Entendeu? Então, assim, eu sou muito diferente disso. Eu tenho uma sensibilidade muito diferente dentro disso. Muito Mas legal. isso não deixa de eu cobrar os resultados. Sim. Isso não claro. impede. Eu sempre falo isso lá. Tem gente que é pra mim, ó, quer aumentar o salário? Pode vir até mim. E se não vier até mim, você vai trabalhar 10 anos aqui, eu nunca vou aumentar. Não vou. Por quê? Porque eu ensino lá que se você quer algo, você toma posse. Entende? Se você quer algo, você busca. Não vai vir de mim, entendeu? Eu vou deixar claro esse tipo de fala. Eu falei isso numa live. Chegou no outro dia,
que aconteceu? 2 pessoas vieram. As 2 pessoas tiveram aumento. Então, assim, teve outro dia a pessoa que pediu Maneiro. aumento. Não teve, porque eu deixei claro o motivo que não teve. Ó, não tá tendo por quê? Você tá... Vamos trazer pra alimentação? Não tô com fome não, tá? Mas já é o segundo exemplo na parte, no ramo alimentício que eu tô dando. O cara aprendeu a fazer arroz e feijão. Só que ele não aprendeu 100%, ele aprendeu mais ou menos. Tá salgado, o arroz tá papado, o feijão tá um pouco duro. Aí ele já quer aprender a fazer um carré. Ele já quer aprender a fazer uma coisa melhor. Não, cara, primeiro fica bom no básico. O que é o bom no básico? Cara, chega na hora. Como é que você tá pedindo aumento se você chega todo dia 20 minutos atrasado e sai todo dia na hora? Como é que você quer pedir aumento se você não consegue bater a meta? Entendeu? Então, assim, eu sou justo. Isso aí, Entendeu? legal. Então, tipo, Você aplica a graça, né? Que é tipo assim, poxa, tá aí a oportunidade. o que você teria seria 5, mas eu vou te dar 10, 15, dependendo da situação. Exatamente. Mas, Exatamente. né, eu também não vou deixar de agir com justiça, né? Isso é muito legal. Não, e isso traz muito ali o exemplo da parábola do talento, né? Então, por exemplo, eu abençoo de acordo com o nível de capacidade de cada um. Onde um teve 5, o outro teve 2 e o outro teve 1. Isso aí. Entende? Então, assim, e aí não foi à toa que o patrão fez isso. Deu 1, O que ele fez enterrou, 5 virou 10, o que tinha 2 virou 4, o que tinha 1 enterrou. Entendeu? Então, assim, E perdeu o que tinha. e perdeu o que tinha, né? Eu não sei se E o outro vocês ainda sabem, não foi. mas aquela moeda não é tipo 5 centavos, gente. Não, porra, Não, dracma é. é... Eu estudei um pouco sobre isso. Gente, equivalia a 20 anos de trabalho cada Nossa. moeda. Cada moeda. O primeiro ele tinha 100 anos de trabalho garantido. Era muita grana, não era pouquinho dinheiro. Então eu falei, caraca, olha que loucura. Porque às vezes a gente acha assim que era pouca coisa. Se ele porque pegasse aquilo e moeda, botasse no normalmente, a banco, gente no assimila. bancário, ele já seria melhor. Tipo, ele ficou com medo, entende? Mais uma vez, ele teve posse de algo que ele não tinha acesso. Por isso que eu falo muito sobre isso. A diferença entre o posse e acesso. Ele teve posse, ele pegou, mas ele não tinha acesso ao conhecimento, ele não tinha acesso à sabedoria, mas ele poderia ter se transformado e não fez. Então, assim, a pior coisa, até voltando lá pro início desse viés, cara, é a pessoa ter posse de algo que ela não teve um acesso. E é entendeu? interessante, cara, nesse sentido. Por isso que, assim, como uma pessoa que também acompanha as pessoas do mercado, né? Pessoas que têm resultados diferentes, se destacam, fazem diferença na vida de muitas pessoas. Todas elas falam muito sobre isso. Hoje eu percebo isso com mais clareza do que antes. E tenho certeza que ainda há muito espaço ainda para perceber. Você pode ir? Depois você corta isso, então. Ainda há muito espaço para perceber. Mas seria a questão de investir em si mesmo. Sim. Tem uma passagem, Provérbios 4, 23, que fala: de tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem todas as fontes de vida. Isso é muito real, cara. Muito real. E assim, é real, não... É muito fácil falar, cara, assim, mas a partir do momento que você vive isso, né, na prática você experiencia isso, você percebe, assim, através da tua experiência, através da tua vivência, como mudar a tua ótica com relação a uma coisa faz total diferença, para você atingir, acessar um determinado resultado, seja no aspecto financeiro, seja no aspecto familiar. Cara, é um bagulho muito doido. E aonde eu mais bato é justamente nisso, mano. Por quê? Porque eu acredito que... Vê se vocês vão concordar comigo, e eu acredito que não tem certo e errado. Mas é a minha visão, e inclusive o meu movimento vai ser construído muito em cima disso. Eu acredito real que se você quer mudar de vida, você tem que fazer, você tem que buscar, você tem que correr atrás. Acredito nisso. Mas eu acredito também que existe uma ausência de conhecimento daqueles que precisavam nos ensinar. Você tá entendendo? Não, Então, isso é por exemplo, perfeito. Isso é perfeito. ok, eu saí de uma família simples, saí de casa com 15 anos de idade, passei necessidade do cacete. Mano, muita dificuldade. Eu vejo as fotos e falo assim, mano, eu passava dificuldade que nem eu sabia. Entendeu? Tipo, meus pais, dava pra ver isso nos meus pais, que era coisa muito além do que eu estava vendo. Entendeu? Só que eles não passavam pra mim. Né? Ok, mas todo mundo tem que ter a sorte, vamos falar assim, que eu não acredito muito nisso, porque eu acho que a sorte ela é muito atrelada à oportunidade e à sua atitude, mas todo mundo teria que ter a sorte e ter a vontade de vencer na vida? Será que somente quem tem muita vontade de vencer na vida teria a oportunidade de vencer na vida? Porque imagina se desde o começo nós somos estimulados a isso. Cara, quem aprendeu aqui que tem que investir em você? Ninguém, cara. Investir no seu conhecimento, investir em sabedoria, Isso é recente. investir em educação financeira. Pô, você já leu o livro Mais Esperto que o Diabo? Já. Absurdo. Ele fala exatamente 3 pontos. Ele fala, cara, como é que o diabo ele domina o mundo através da visão dele? Pra vocês entenderem, o diabo ali, pra algumas pessoas é o lado negativo, né? Pode ser o seu lado ruim, pra outras pessoas é uma energia ruim, pra outras pessoas acreditam que é o próprio diabo. E lendo ali, quem tem um próprio discernimento consegue ter. Eu consigo ver realmente que é um diabo ali, cara. A forma, a narrativa, do jeito que é construída e tudo mais. E Napoleão Hill, entrevistando ele, é engraçado que ele fala, cara, ele domina o mundo através da alienação. E alienação nada mais é o quê? Do que tapar a sua vista, cara. Ele impede você de enxergar algo porque você tá alienado. E aí ele fala
E aí ele fala que 3 pontos que era pra ser ensinado na escola não é ensinado. Primeiro é lidar consigo mesmo, segundo é lidar com pessoas e o terceiro é lidar com dinheiro. E se você pegar, olha que engraçado, você pegar esses 3 pontos aqui, simples, todos os players no mercado falam exatamente sobre isso. Todo mundo hoje no mercado, que essa parte de desenvolvimento pessoal, bate nesses 3 pontos. Que é justamente a ausência daquilo que a gente era pra ter. Você vê que tudo que você passa não é só culpa sua. Porque a gente tá acostumado a não ter resultado porque é culpa minha. Faço uma observação, mano. Por exemplo, a gente ouve isso muito no universo dos jovens, né? Pô, jovem tudo perdido, tudo desorientado. Mas, cara, é engraçado. No fim das contas, você vê uma série de jovens perdidos, desorientados, você também vê uma série de pais completamente perdidos, desorientados. Sim, ué. E você espera o quê? Você espera resultados diferentes de gente que sempre faz a mesma coisa. No fim das Exatamente. contas, você tá plantando, porra, chuchu e você quer colher abacate. Então você quer filhos extremamente ambiciosos, mas você mesmo não é capaz de transmitir essa ambição. Sim. Você mesmo não é uma pessoa que corre atrás. Você mesmo é uma pessoa que não busca desenvolver e crescer. Cara, como você vai passar essa fome pra ele? Sim. O que no fim das contas vai acabar acontecendo é justamente essa questão da sorte, digamos assim. Eu creio em sorte, mas não da forma como normalmente ela é trazida. Faço Assim, nada e acontece. Exatamente. É. Assim, eu creio que, irmão, existem grandes oportunidades Sim. que surgem, assim, Na na nossa cavalo vida. selado no deserto. É, tipo Irmão, assim, por exemplo, como poderia dizer? Vamos lá. Digamos, mano, eu vou pegar até o exemplo do Jeff, cara. Ele veio aqui no 6º episódio. Jeff mexe com cripto e tal. lembra? E ele tava comentando que ele tava trabalhando, ele já teve muitos negócios aqui na cidade, em 2011 teve a catástrofe e tal, ele perdeu esse negócio. E ele ficou 8, 9 anos trabalhando de motoboy, juntando dinheiro, papá, beleza. E aí, cara, do nada, surgiu um anúncio na internet, ele viu falando sobre criptomoeda. Ele foi lá e clicou. Ou seja, surgiu do nada. Assim, ele não controla aquilo dali. Não tava buscando, não tava procurando ativar. Apareceu. E aí, juntamente com isso, também veio, eu não sei se foi um anúncio em si, mas veio um amigo, do nada também, e veio falar com ele sobre. E deu, tipo assim, passou a noite conversando com ele. E no fim, pelo que parece, ele pagou, né, um workshop pra ele, alguma coisa assim. E aí eles foram e aquilo ali mudou a vida dele. Legal. Então, assim, sorte, né, a união da oportunidade com a preparação. Normalmente eu acho que Napoleão Hill bate muito nisso. Sim. Né? Eu creio muito nesse aspecto. Eu acredito que você considerar essas duas coisas e você conseguir discernir elas, a fim de você aproveitar a sorte, a fortuna, né, que vai muito além da prudência e da virtude, é algo que faz total diferença. Você conseguir identificar para onde o vento está soprando, quais ondas estão mais ou menos favoráveis, para que você venha, por meio do esforço da aplicação, conseguir surfar ela com ainda mais habilidade. Porque, pô, se a onda já tá no sentido favorável, cara, se você souber surfar, porra, vai ser maravilhoso. Sim. Então essa questão, você aproveitar a direção, o fluxo bom das coisas, você discernir no seu tempo, cara, quais são as oportunidades de hoje? Por exemplo, digital. Cara, dificilmente uma pessoa que está se envolvendo com digital vai se frustrar no futuro. Porra, o digital hoje é o mercado. Isso tá se alastrando para tudo que é canto. Tecnologia, inteligência artificial. Quem buscar conhecimento nessas coisas, cara, assim, vai se dar bem, cara. Vai se dar bem. Sabe, você, por exemplo, olhar pro passado, né? Ver aquilo que funciona. Exemplo, a gente. Eu não tive o menor controle pra encontrar com o Fernandes. Assim, eu fui sair pra vender doce. Assim, Eu ia até tocar nesse ponto. eu tava saindo pra vender doce. Cara, tava buscando por autoconhecimento. Aí entra aquela questão. União da preparação com a oportunidade. Então, assim, eu acredito, cara, que na vida, antes de dar prosseguimento com essa história, né, da gente, é aquela parada. Oportunidade, a gente tá tendo a todo tempo. São várias portas que vêm. Só que não são pra todas elas que a gente tem chave. Tem muitas vezes portas que se abrem pra gente, elas estão abertas aqui. Só que no fim das contas, pra gente não ter o acesso efetivamente àquilo, a gente não consegue transpor, passar. Então, exemplo, eu tava buscando muito por autoconhecimento, desenvolvimento na época, tava crescendo, eu falei, pô, cara, me identifiquei com essa parada de empreendedorismo. Não me encaixava muito com aquela linha tradicional das coisas. Eu lembro que na época, inclusive, as 3 faculdades que eu vislumbrava era medicina, engenharia e direito. Falei, pô, é isso, assim. Mas nenhuma delas fazia meu coração realmente, caraca, mano, porra, é isso. E aí eu lembro que eu conheci empreendedorismo, achei uma parada sensacional, extremamente diferente. Falei, cara, isso, pessoas, venda, nossa. E aí eu comecei a sair pra vender, ganhar um dinheiro e tal. E nisso tava saindo pra vender. Fui vender mais uma vez pra um amigo, né, que ele normalmente sempre comprava os docinhos com a gente. E ele conhecia o Fernandes por acaso, cara. E aí a gente bateu, né, ele viu que eu tava alinhado com aquilo que eu tava procurando, vi que ele também tava alinhado. Me chamou muita atenção, né? Sem te cortar, mas só um complemento ali, né? Me chamou muita atenção porque, tipo, não é só, tipo, você não gera conforto no sentido de, poxa, meu filho tá passando necessidade, logo também eu tenho uma responsabilidade nisso, e não só ele. Mas também, às vezes, você gerar um conforto excessivo e você privar aquela pessoa de, tipo, buscar algo, tomar uma atitude, de buscar um futuro, né? Tipo, o Caio, ele vem de uma família que ele não precisaria tá, tipo assim, sair pra vender doce. Então só disso já me chamou bastante atenção. Eu falei, pô, o moleque tem uma visão diferente. E, pô, nessa época eu tava vindo de uma fase que eu andava
bem ali próximo do Robson, o William, né? Que falava muito sobre empreendedorismo, né? Então, tipo, aquilo... Eu falei, caraca, aquilo me chamou atenção, porque aí eu lembrei, pô, da época saindo vendendo Semelhantes atrai semelhante, né, cara? Exatamente. E aí, pô, quando eu vi assim, eu falei, caraca, seria maneiro, interessante conversar, trocar uma ideia com esse cara. E aí nós tínhamos esse amigo em comum, comprava muito doce com ele, e aí eu acabei falando, pô, cara, gostaria de conhecer ele. Da mesma forma, ele também, pô, o Thierry, né, que era o nosso amigo comum, comentou, e aí ele também buscou, ou seja, o semelhante não só atrai, como também busca, né? E aí entra isso que você fala, tá, né? E é claro, aí você tá tendo a oportunidade aí com o CMR, não é isso? Cara, não é só você esperar aparecer pra você um anúncio do Robson, é também você tomar uma atitude em relação E, a cara, isso. uma curiosidade, você que tá com o CMR, né, sua mentoria, você tá lidando com pessoas ali, bem ou mal, elas vão apresentando as crenças delas, os bloqueios, as dúvidas que ela tem. Cara, quais são os bloqueios, né, que você lidando ali com elas, mais fazendo assim, você fala, cara, que doideira, cara, o cara tem... Não é possível que ele pense isso mesmo, tipo, umas coisas assim surreais, tá? Cara, Crenças muito doidas. primeiro lugar, que não merecimento. É assim, não merecimento, perfeccionista, trava com o pai, crença do dinheiro. Por exemplo, crença do dinheiro é demais também. Ai, nossa, essa daí é forte, né? Muito, Você fala por bastante, exemplo. inclusive. Porque o Isso cara, não- ele nasceu num ambiente onde tudo ao redor dele é o papo que estava antes. Ó, a gente não aprendeu na escola a lidar com dinheiro, lidar com pessoas e lidar com nossas próprias emoções. São 3 coisas fundamentais que você encontra em qualquer pessoa de sucesso. Qualquer. São 3 pontos em comuns básicos. É quase que tão básico quanto aprender a ler. Na minha ótica, é tão básico quanto. Porque, tá, beleza, aprendi a ler, é muito importante, tem que aprender a fazer isso. Você pode ser analfabeto em outras áreas, né? Tipo Exatamente. isso, né? Agora, não faz sentido, cara. O nosso processo educacional brasileiro não ensinar isso desde muito pequeno. Ensinar mesmo, do como tem que ser a vida. Então, assim, trazendo pra isso, a gente cresceu num ambiente onde as pessoas ao nosso redor, principalmente a grande massa, porque eu não sei se vocês sabem, 90% do dinheiro tá na mão de 10% da população. Então, assim, é absurdo. É 90%. Sinistro. Robert Kiyosaki, ele fez um quadrante. Esse quadrante é o quadrante ele fala que é o quadrante do fluxo de caixa do mundo. Aonde esse quadrante é exatamente assim, ó. Ele é exatamente assim. Aonde o lado esquerdo tá empregados e autônomos, o lado direito tá donos de negócios e investidores. E a pergunta é simples, a vida que você quer e não tem, tá em qual lado? Tá do lado direito. Normalmente tá no lado direito. Porque o lado esquerdo é a galera que tá vendendo o seu tempo. Eles estão trocando o seu tempo por dinheiro. Direito a galera que tá comprando. Direito a galera que tá comprando. O investidor em excesso é o cara que, onde ele foi um grande empresário, e ele se tornou um investidor, esse cara que eu encontrei ontem, que é um dos caras mais ricos da cidade, ele falou isso, ó, comecei nesse ramo, desse ramo eu fiz o suficiente para começar no mercado imobiliário, hoje tem mais de 1.500 imóveis. Então, assim, é um dos negócios dele, Então, tipo, isso até, abrindo um parênteses, aquilo que você começa não determina como você vai terminar, entendeu? Então, assim, comecei como vendedor de bala, eu vou ficar para sempre como vendedor de bala? Não, cara. Precisa ter uma maturidade de iniciar o ciclo e encerrar o ciclo. Eu tive a maturidade de iniciar um ciclo no multinível, mas eu tive em 2021 a maturidade de encerrar. Porque se eu não encerro, é a mesma coisa com uma criança na barriga da mãe que não pula pra fora depois de 39 semanas. Vai morrer, cara. Entendeu? E trazendo pra nossa realidade, o que seria morrer? Mano, você vai perder a esperança. Você vai perder a oportunidade, você vai perder o time. E aí você vai ser aquele cara frustrado. Timing Nossa, é uma parada muito importante. Ainda mais no muita tempo de coisa. hoje, pô. Onde tudo é muito rápido. Muito rápido. Onde já se viu, Muito gente. acelerado. Isso é, ao mesmo tempo que pra gente isso é muito bom, cara. Mas ao mesmo tempo é algo muito ruim. Existe uma ciência por trás disso que afeta muito o nosso Sim. cérebro. Você pega um vídeo de 1 minuto, cara. Onde o vídeo de 1 minuto tem que ter outro vídeo interativo pra pegar sua atenção, velho. Aquele vídeo que metade eu conheci. Alguém falando no podcast, é isso aqui. Aí aqui na parte de cima aqui, ó. É o Galera cara, mexendo com slime, com sabonete. limpando uma piscina. Olha que loucura, que nível que a gente chegou, cara. Entendeu? Por isso que eu falo, o público do YouTube é um público diferente. Porque é um público que deita. E, mano, eu sou apaixonado nisso. Todo dia. Não sei se vocês viram, né? Estrategicamente eu parei de seguir todo mundo no Instagram. Parei, todo mundo, literalmente. Se eu seguir vocês, parei. Mas não é nada pessoal, tá? Sim. Parei, inclusive, os amigos próximos fazer, mano, não fiquem bolados. Eu parei todo mundo. Eu tô seguindo ninguém lá, só tô seguindo minhas 3 empresas. Existe uma estratégia por trás disso também. Sim, E a minha esposa, né? Porque Não, aí. não pode, a dona Babi não pode. Cara, porque, primeiro, eu tava perdendo tempo com aquilo, cara. Perdendo tempo, eu falo pra vocês, confesso pra vocês, eu tava perdendo tempo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem algo estratégico por trás que eu vou revelar isso depois. Então, assim, porque onde que eu aprendo? No YouTube. Só que aí, às vezes, eu deitava no celular, olha que loucura, na caixa do nada. Isso é uma falha que eu identifiquei em mim. Deitava no sofá, botei meu filho pra dormir, fiz tudo direito. Aí, pô, na reta final do meu dia, dava mole. Deitava no sofá pra ligar um podcast,
Aí eu ficava, antes de ligar o podcast, botava no podcast, dava play e ficava no celular, pô. E aí depois o podcast foi Embora, nada sem... dava sono e ia dormir. Tava fazendo isso direto, pô, mexendo no celular. E aí a desculpa que eu usava pra mim, não, tô na caixa do nada, tô na caixa do nada, tô na caixa do nada. Tá, pô, mas você tá entendendo? O Robson do futuro não tem a ver com essa caixa do nada. Eu tenho que utilizar desse Caixa do tempo. nada, você fala tempo de ócio, né? Tô no meu tempo de descanso. Porra nenhuma. Fazer nada. É legal você não fazer nada. É gostoso e tem que ter esse momento, tá? Aflora também o lado criativo, né? Mas, não, é claro, não isso é... aí, cara. Só que qual é a grande questão? A grande questão é quando você começa a utilizar disso como uma válvula. Uma muleta, né? Legal. Por exemplo, outro bloqueio que as pessoas têm muito, principalmente mulher. Ah, eu compro isso porque eu mereço. Eu gasto isso aqui com isso porque eu mereço. Aquela parada de tipo, eu mereço. Sabe? Ah, por que você fez isso? Ah, cara, porra, eu mereço comprar um celular novo. Merece, pô. Mas não é só porque você merece, você vai comprar tudo aquilo que você não pode. Você tá entendendo? É uma trava, ela tem uma trava com ela mesmo. Ela é impulsiva e ela precisa comprar alguma coisa pra ela se sentir viva, pra ela tapar uma mágoa dela. É a mesma pessoa que começa a beber muito, que troca, que tem um vício do cigarro, entendeu? Legal. Então, assim, é um vício, entende? E aí eu falei, cara, eu vou tirar isso, eu não quero mais. Eu não vejo, cara. Não tem, você entra no Instagram, não tem nada. Tipo, vou até abrir aqui pra vocês verem. Você entra no Instagram, não tem nada. Tem só as menções, né? Mas que não sou eu que sigo. Não tem nada. Não sigo, não tem nada. No Instagram não tem mais nada. Tipo, isso aqui é tudo coisa de hashtag. Tipo, entendi. Tipo, que aparece pro Instagram, o Instagram me induzindo. Isso, Mas, tipo, não é nada relevante, tá ligado? Tem um anúncio do Wendel Carvalho aqui, mas é patrocinado. Então, assim, o ideal disso tudo é o seguinte: eu tô com um objetivo, eu tô com uma meta. Pro Robson que eu quero construir. Você aconselha ele fazer isso? Não, faz quem quer. Pro Robson que eu tô construindo, faz sentido isso. Não faz sentido eu perder tempo no Instagram. Não faz, cara. Então, aí o que eu tô fazendo? Eu tô conseguindo investir muito mais na minha mentalidade, eu tô conseguindo ser muito mais assertivo. Tempo na tua família, inclusive. Tempo na minha família. Isso aqui, cara, eu virou um membro. Se a sua casa tem 3 pessoas, na verdade, a sua casa tem 6, velho. Porque o celular se tornou um membro. Isso aqui tira mais atenção do que qualquer outra coisa. Então, se é bom, cara, mas é perigoso. Meu filho tá crescendo. Se eu ficar nisso aqui o tempo todo, eu não vou ver meu filho crescer. Pô, é legal Entendeu? isso que você tá tocando, né? Eu acredito que você percebe isso dentro do CMR, não somente, né? Mas você percebe isso no seu público, as pessoas que estão ali te acompanhando, né? Que é tipo, o cara que acha que não merece nada e o cara que acha que merece demais e às vezes até merece, mas no tempo errado, né? Isso aí. Tipo assim, ele antecipa algo que ele não estaria... Tem posse antes de acesso. Isso aí, exatamente. Então, cara, muito doido isso, né? Essa parada do timing, essa parada de... E, assim, além disso, qual outros pontos você identifica que, tipo, caramba, é algo tão simples que, tipo, é uma chave tão simples ou uma chave menor, mas que abre uma porta tão grande, né? Eu aprendi isso até com o André Fernandes, né? Da Lagoinha Alphaville agora, né? Ele fala, eu falo muito sobre, às vezes, sobre chave, sobre isso, porque não importa o tamanho da porta se você tem a chave certa, né? Então, assim, eu acho isso sensacional, né? Conecta muito com o que você fala, né? Teria algum ponto que você fala assim, caramba, isso é tão básico, mas caramba. Porque, assim, eu percebo muito que, assim como o José, né, você acaba se tornando uma chave para portas de lugares que um dia você saiu na vida de outras pessoas, né? Então você vai se tornando aquela porta, aquela chave, você abre, dá acesso àquela pessoa, você permite aquela pessoa sair da caverna de Platão, né, digamos assim. Então, você teria algum ponto relacionado? Sim, com certeza, inúmeros. O primeiro é o meu próprio, quando eu comecei, entendeu? Tipo, nasci numa família pobre, vou morrer pobre. Então, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, entendeu? Então, isso é algo que é muito importante a galera entender, que é o seguinte, cara, eu mudei minha mentalidade de um nível extremo, entende? Hoje, eu tô batendo muito numa frase lá no meu Instagram. Aonde eu tô, eu consigo fazer qualquer pessoa chegar. E eu falo isso pra qualquer pessoa, cara. Porque eu sei quem eu era. Essa é a grande questão. Isso eu não peguei de ninguém, cara. Eu sei quem eu era. Eu sei qual mentalidade que eu tinha. Eu sei da onde eu vim. Entende? Então, assim, quando eu vejo uma mentalidade medíocre, meu irmão, eu viro o Rambo tá ligado? Eu fico maluco, porque eu quero ajudar esse cara. Ontem a mentoria foi 4 horas, mano. Eu prometi 2 horas no máximo. Foi 4 horas. Caramba. Entende? Então, assim, isso na segunda. Eu falei com eles, vai ter mentoria. Eles nem sabem, na verdade, mas vai ter mentoria e vai ser 6 horas. Porque eu não consigo ver uma mentalidade pedindo socorro e eu não fazer nada, mano. Eu não consigo. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai dizer, né, que nosso corpo está em constante briga entre a carne e o espírito. Trazendo para nossa realidade, carne é o quê? O nosso cérebro. Qual é o objetivo do nosso cérebro? Sobreviver. Repouso, mano. Repouso. Sobreviver, Inércia, né? Isso aí. Então, assim, aí qual é o nosso objetivo da nossa alma? O que é elevação, crescer. crescimento. Por quê? Porque é eterno. Então, por exemplo, escrevi um livro, eu morri, o livro continua sendo a mensagem. Entendeu? Então, assim, é algo eterno. Aí fica essa grande briga. Então, assim, essa visão, pra mim, quando eu vejo uma alma pedindo socorro, quando eu vejo eu falei, cara, eu tenho que dar o meu melhor. Entendeu? Então,
respondendo a sua dúvida, é o cara acreditar que não é possível, entendeu? O cara fala, mano, não vou conseguir. Pô. Cara, e é interessante, Robson, porque não é... Isso não é jargão, mano. Não é frase de efeito. Não. Essa questão de você acreditar que é possível faz total Não diferença. é muito cara. real, cara. Faz total E diferença. eu acredito, cara, que é possível, entende? Cara, e eu bato nessa tecla por isso. E a sua vida mostra que é possível. Sim. Isso, Esse é meu muito legal. propósito. Isso é muito legal. É aquela questão, né, que Paulo fala sobre cartas vivas. Cartas vivas. E eu vou falar um negócio. Essa questão de ser possível. Cara, Deus tem ministrado isso muito no meu coração, cara, com relação à fé. É algo que também eu, assim, se eu for colocar em contraste, né, em comparação com antes, eu tenho tido a oportunidade de compreender de forma mais aprofundada a questão da fé e, de fato, experimentar a provisão de Deus. Eu tenho experimentado muito a provisão de Deus nesses últimos tempos. Muito, muito mesmo. Aquela questão que Paulo fala, né, de orar sem cessar. E, curiosamente, eu tô numa fase em que, se eu fosse me restringir à ótica, né, que eu tinha antes, que era de, tipo, porra, orar, ajoelhar, tá no chão do meu quarto ali e tal, eu tô orando muito menos. Mas se eu, de fato, for ampliar minha perspectiva e adotar a visão que hoje eu tô adotando, eu tô orando muito mais. Tô orando muito mais, porque eu tô com um relacionamento muito mais próximo. A todo tempo eu tô falando com ele. A todo tempo eu tô ali com o Senhor, tipo, caraca, pai, surgiu a oportunidade de eu fazer isso. Mas, pai, eu não tô com condições de fazer. Então, pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar provendo, o Senhor possa estar fornecendo essas condições, porque eu creio que se eu fizer a minha parte, o Senhor vai fazer a sua também. Então, aquela questão, exemplo, digamos, irmão, que você é um cara prudente, um cara que busca pela sabedoria, pelo entendimento, ou seja, você busca caminhar em conformidade com a palavra de Deus. E ali você vai aprender sobre tudo, você vai aprender sobre estratégia, sobre prudência, sobre comprometimento, diligência, tudo que é de bom, tudo que é de virtuoso. E você, como eu te esperava, você é um cara que busca honrar seus compromissos e você não chega em cima da hora. Você vai chegar com um tempo de antecedência, sai uma horinha antes de casa, pra ter a certeza que você vai chegar lá num bom horário. Aí beleza. Você fez tudo isso, cara, tudo perfeito. E ainda assim você se atrasou. Pô, irmão, você vai se estressar por conta disso? Você não vai, cara. Porque a tua parte você fez. Então, assim, cara, se eu fiz a minha parte, o que eu pude de fato controlar, eu fiz, cara. O incontrolável, amém, cara. Que assim seja. Porque, pô, evidentemente é a vontade do Senhor, porque o que eu pude fazer, eu fiz. Então, assim, nunca de respeito a essas oportunidades, essas bênçãos, essas graças que o Senhor vai derramando na nossa vida, cara, na medida que a gente vai caminhando e vai confiando na provisão de Deus, que a gente vai dar o passe e ele vai dar o chão, cara, acontece, mano. Eu pego um exemplo muito próximo disso, eu poderia dar qualquer outro. Por exemplo, meu relacionamento hoje que eu tô experienciando, isso é um bagulho muito doido. Ele viveu isso na pele. Ele teve muita parcela hoje no relacionamento que eu tenho com a Carol. E eu pego até você como exemplo, pro própria galera, se vocês forem assistir a live anterior, eu falei isso. Cara, eu lembro que há 3 anos atrás, quando eu tava começando a vender doce, cheguei a mandar mensagem pra você, tipo, de querendo te encontrar, trocar ideia. Eu lembro. Cara, Você então, falou assim, né? eu mandei mensagem. Só que, pô, é aquela parada. A gente tava, pô, numa fase muito diferente. Ótimo, tudo bem. Entendeu? E eu não sabia como isso ia acontecer, mas hoje eu tô gravando um podcast com você. Entendeu? Então, tipo assim, eu não sei como. Mas essa questão de você crer que é possível você caminhar em direção a isso, isso é real, cara. Por exemplo, eu não sei como, Robson. A gente vai acessar determinadas coisas. Mas o que me gera certeza de que essas coisas serão acessadas é simplesmente olhar para o passado. É você, tipo, viver Lamentações 3. Lamentações 3 fala de você trazer à mente, à memória, aquilo que te gera esperança. Cara, e toda vez que eu olho pro passado, irmão, eu não vejo em nenhum momento eu confiando em Deus e sendo frustrado. Eu não vejo. Não vejo. Pelo contrário. Pode acontecer a situação mais, assim, catastrófica no momento. Maior situação de caos. E que ali no momento parece ser intransponível. Mas a partir do momento que eu não abaixo a cabeça, mas busco confiar em Deus e entrego o meu coração a Ele, pô, pai, tá acontecendo isso e isso, tô angustiado, mas, cara, eu creio que vai dar certo. Eu olho pra trás e eu vi que tudo foi superado e vai ser superado também. E de fato e detalhe, não é somente superado, é aquela questão, né, de você ser frágil, resiliente e antifrágil. Não é só uma questão de resiliência, é antifragilidade. O negócio é superado, e não é superado e mantém no mesmo nível, é superado e vai além. Sim. Tipo, o Senhor entrega algo a mais, é um outro nível. Então, assim, toda vez é isso, cara. Sim. Isso, e é aquela questão, irmão. Você não precisa ser gênio muitas vezes. Você precisa ser capaz de enxergar. Isso é muito forte, essa questão de enxergar. E aí eu vejo muita questão da sabedoria, Robson. E aí entra muita questão da palavra também. A diferença de você ser inteligente e você ser sábio. Se você une as duas coisas, maravilha. Porra, inteligência e sabedoria junto, pô, é maravilhoso. Agora, mais do que inteligência, o que pesa no meio de tudo isso é sabedoria. Às vezes você pega pô, muitos empresários são assim, cara. Os caras não são extremamente intelectuais, não. Os caras só são, pô, hardlógicos. Os caras sabem das artimanhas, sabe? Entende as coisas que são importantes, mas consegue ver. Entendeu? Eles têm de jogo, ele entende de pessoas, entende de si mesmo. E aí ele consegue prosperar, cara. E a sabedoria da palavra é justamente isso. Ela te permite enxergar aquilo que está diante de você, consequentemente enxergando o que está diante de você, ou seja, lidando com a realidade como de fato ela é, você consegue colher bons frutos na realidade. E você não vive
constantemente perseguindo ilusões, sabe, um mundo ilusório. E é muito gratificante, cara. Eu ouço você falando e eu vejo verdade nisso, porque eu vivo isso também. Em maior ou menor grau. E aí eu, inclusive, até fazer um ponto, você trouxe algo muito legal, foi com relação aos seus negócios, né? Que quando você veio, pô, muito maneiro isso, cara. No início do ano você falou que, não, hoje o meu negócio não funciona sem mim. E hoje você, que daqui a poucos meses, você fala, cara, hoje o meu negócio funciona sem mim. E aí, cara, isso é muito interessante também. A gente olha pro Robson hoje, pô, cara, 28 anos, pô, uma família, cara, cuidado, pô, buscando sempre treinar, correndo atrás, pô, que legal. E aí você percebe o seguinte, a curva do conhecimento e do crescimento, ela não é retilínea, ela não é linear. Você não é 1, 2, 3, é 1, 5, 19, porra, 64, 540. Ou seja, a vida, para aqueles que buscam por conhecimento e crescimento, ela é exponencial. As coisas vão acontecendo em série e de uma forma muito acelerada. Hoje eu vejo pra você e eu falo, caraca, pô, em tantos meses ele conseguiu tornar o negócio dele que era dependente dele, independente. Mas peraí, isso não é de agora. Pra que ele consiga fazer isso, há quanto tempo ele tá plantando? Por desde quanto tempo ele tá caminhando? Quais conhecimentos ele teve que acessar? Quais coisas ele teve que desenvolver? Mais conhecimento acessado. Competências emocionais, virtudes que você de fato teve que trabalhar em você para que você nesse tempo conseguisse acessar esse resultado. Porque pra mim é muito fácil, cara, olhar pra você e falar, não, tem alguma coisa de errado comigo, cara. Porque ele, pô, em 4 meses conseguiu fazer o negócio dele funcionar. E eu, pô, que tô há tanto tempo trabalhando, não consigo fazer isso. Mas qual é a diferença da gente? Pô, você tem 28 anos, tem 19. Sim. Pô, você já tem uma família, não tem uma família. Então, assim, a partir do momento que a gente vai buscando ler situações e buscar extrair o melhor delas, e não de forma tola tentar pegar um negócio seu e já encaixar na minha vida, mas eu busco pegar esse conhecimento e adaptar a minha realidade, tipo assim, cara, qual é a minha realidade hoje? Sim. Como que isso aqui pode me servir? Porque, pô, se eu pegar puramente o que tá encaixado na tua vida e tentar passar a minha, porra, é tua vida, cara, não vai se encaixar na minha. Minha vida é diferente da tua. Não existe padrão. Não existe padrão. Então, se eu pego isso seu e busco modelar, cara, as coisas funcionam. E esse eu acredito que é o erro das pessoas também, no que diz respeito a conteúdo de mentalidade. Porque elas são incapazes de ouvir e buscar discernir, ter essa maturidade pra... Não, eu entendi o que ele quis dizer. Que é aquela questão, né? Pra bom entendedor, meia palavra basta. Porque às vezes, você não vai falar tudo extremamente completo, ou tudo, sabe, reunindo todos os minúsculos de detalhes. Mas simplesmente o fato de você falar e você ter um bom ouvinte, uma pessoa que entende, ela vai... Não, eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer. Eu entendi o que ele quis dizer e eu vou buscar adaptar a minha realidade. Não é tipo, sai do seu emprego e mete bronca, vai empreender. Não. Eu entendi isso é muito mais a parte estratégica. Exato. Alcance do que qualquer outra coisa. Então, tipo, você cara... vê a própria candidatura lá do Papa. Ele é estratégico o tempo todo. Estratégico o tempo todo, mano. Porque imagina o seguinte, ele vai ficar falando pra uma pessoa, mas isso não serve pra você, isso. Imagina, pô, não vai dar bom, não vai viralizar. Exato, mano. Entendeu? Isso aqui serve, mas não serve pra você que tá passando. Não faz sentido, cara. Aí precisa existir exatamente o que você falou, irmão, do discernimento. Né? Ontem eu tava ensinando isso na galera do CMR. Falei, cara, sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Quando chega perto de alguém que tem um nível de consciência superior a delas, ou que é um lugar estratégico pra network, a primeira coisa que a pessoa faz é o quê? Pedir foto, pô. Essa é a primeira coisa que a pessoa faz. Mano, a verdade precisa ser dita. Quando você pede foto com alguém, você já equalizou ali qual é o nível de cada um. Entende? Você já equalizou, cara. Então assim, Robson, mas eu encontro uma pessoa, eu tô muita vontade de tirar foto. Melhor que você tenha uma foto, que você não vai fazer nada com essa foto, nada. Cara, é você saber fazer uma pergunta. Então, por exemplo, aí quais são as perguntas que as pessoas fazem? Pergunta errada. O que você faz pra ter resultado? Cara, como assim? São realidades totalmente diferentes. Então, por exemplo, eu lembro que uma vez eu aprendi isso na prática, eu perdi uma grande oportunidade com um grande network e eu não soube fazer a pergunta. E aí eu fui estudar melhor sobre isso. E aí a melhor pergunta é aquela que se adapta ao meu momento. Pô, irmão, vamos lá. Quando você começou e passou suas primeiras dificuldades, quando ninguém te acreditava em você, porque hoje a sua empresa tem um sucesso gigantesco, mas um dia ela não existia, né? Nesses primeiros momentos, como que você enfrentava o dia difícil? A melhor pergunta é que se adequa ao seu momento, né? Tipo, você ser muito real, legal. verdadeiro, né? Claro, porque, mano, a maioria das pessoas, elas são superficiais. O que seria isso? Elas fazem de tudo pra chegar num ambiente estratégico. Quando chega num ambiente estratégico, ela quer lacrar, ela quer fazer perguntas só pra dizer que fez perguntas. Agora, se a pessoa ela tem o verdadeiro conhecimento de querer se transformar, ela vai fazer alguma pergunta que a resposta vai transformar a realidade dela. Então, por exemplo, quando você chega na frente de alguém que você custou para atingir um nível de network, cara, faz a pergunta de acordo que vai responder pro seu momento atual. Ó, eu estou enfrentando isso, isso e isso. Quando você enfrentou essa fase, qual foi a principal habilidade que você adquiriu? Você traz a sabedoria da pessoa para o seu momento. É algo que eu costumo falar com a galera aqui, que é tipo assim, pô, uma Ferrari ou um carro popular.
qual é melhor. Claro, na hora o cara vai falar, pô, a Ferrari é muito top, é muito bom, mas será que Pô, encaixa na tem sua dinheiro pra bancar realidade? uma Ferrari? Você tem dinheiro pra bancar, então pra você não é bom não, cara. Exatamente. Pra você vai ser... Então, isso é sabedoria, cara. Sabedoria. Entendeu? Tem um exemplo bobo. A diferença da sabedoria pra inteligência é que, tipo, inteligência é eu saber que tomate é fruta. Porque sabedoria é eu não colocar ela numa salada de fruta. Entendeu? Existe uma diferença. Sim. Então, eu tenho Exatamente. conhecimento, eu tenho a inteligência de, cara, tomate é uma fruta. Mas você vai colocar numa salada de fruta? Aplicação Vai. dela. Vai ficar gostoso? Então, isso é discernimento, isso é a sabedoria, cara, não faz sentido. Então, assim, eu vejo hoje que a gente tá. Vamos dar muito isso, mano, até no meu próprio conteúdo. Por isso que eu tô indo um pouco mais pro YouTube, né? Vai ser diferente, cara. A próxima vez que eu vim aqui já vai ser um. Já conseguimos realizar bastante coisa que eu falei que ia realizar. Eu não sou um cara de promessa, não sou. Eu falo isso com a minha empresa lá. Eu não sou um cara que fica prometendo. Né? Eu vivo de visão. Eu sempre fui um cara. Entusiasmo e atitude, né? É, isso aí, exatamente Legal. isso. Eu vivo em cima de uma visão. E isso é até um ponto, por exemplo, o nome do meu livro se chama Saudade do Futuro. Isso prova isso, entende? Então, assim, não tem esse livro, vou lançar até dezembro agora. Tô bem atrasado, inclusive, mas vai dar tudo certo, né? No final a conta fecha. Então, assim, eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito justamente nessa parte. Que se você viver em cima de uma visão, barra fé, que elas são melhores amigas, você pode chamá-la como quiser, visão e fé, acaba sendo a mesma coisa. Cara, aí faz muito sentido. Irmão, aí eu pergunto pra você também, inclusive fazendo uma pergunta que sintoniza com o meu momento. É algo que eu tenho buscado discernir com relação a... Seria uma avaliação, é uma pergunta que surge de algo complexo. Eu vou buscar transpor isso daqui. Vamos lá, seria a inquietação com relação a quando vai acontecer. Tipo, essa questão da prosperidade, do crescimento. E quando eu avalio, assim, por exemplo, eu entro em contato com a sua história, eu entro em contato com a história de pessoas que alcançaram uma determinada posição no que diz respeito à estabilidade financeira, prosperidade financeira profissional, familiar, seja o que for. E eu percebo que ao longo da história delas, elas tiveram muito trabalho duro, mas além do trabalho duro, né? Claro, trabalho duro, trabalho inteligente, aplicação, né? Nesse sentido. Elas também tiveram muitas... muito de Deus, realmente, nessas situações. Tipo, muitos pontos chaves, tipo assim... Exemplo, eu vou narrar uma situação que eu imagino que já deve ter acontecido com você. Você passando extremamente muita necessidade. Você falou que, porra, tinha... Cara, você tinha que, porra, ou como ou gasto luz. Ou, tipo, é um bagulho assim muito doido. E assim, numa situação de extrema necessidade, quando você achava que não tinha mais esperança, do nada surgiu alguma coisa. Sim. E sempre tem isso. Tipo assim, em algum momento vai abrir a porta, na medida que você vai... Você não abre mão daquela visão, você vai andando realmente por fé, cara. E você vai caminhando e naturalmente as coisas vão acontecendo. Esse naturalmente as coisas vão acontecendo. É isso que eu gostaria de ouvir de você com base na tua vivência, com base no que você experienciou. Isso de fato acontece, né, mano? Acontece. É tipo, é muito mais sobre você caminhar em direção àquilo que se deseja, com a esperança, com a expectativa de que aquilo ali vai acontecer em conformidade com a vontade de Deus, no tempo devido, sabendo que você tem a sua parcela, a sua responsabilidade com relação àquilo. Mas, cara, vai acontecer. Pode não acontecer da forma como você espera. Sim. Até porque é aquela questão, né? Ah, se não acontece como eu quero que aconteça, é ruim. Não. Sim. Não. Robson, pra você ter uma ideia, irmão, eu tava até relembrando com ele uma parada muito engraçada. Eu lembro quando eu tinha 16 anos, a gente ainda tava naquela questão do marketing digital, tava começando, pô, muito novinho. E eu lembro que o cara falou, não, pô, até 17 anos eu vou estar milionário. Falando assim, cara, eu lembro disso, eu lembro que eu escrevi isso, a gente, pô, fazendo altos... Cara, muito engraçado, mano. Muito engraçado, a gente fazendo, tipo, fazendo projeção, de bagulho e tal. Eu falei, caraca, mano, vai dar muito certo. Acabou que não foi isso. Só que assim, a gente conversando, trocando ideia um com o outro, a gente falou, caraca, mano, tipo, porra, não aconteceu do jeito que a gente gostaria que tivesse acontecido. Mas parando pra pensar, mano, aconteceu muito melhor. Sim. Assim, beleza, a gente não acessou aquilo, e não é tipo, aconteceu muito melhor porque eu não consegui, ao invés de eu reconhecer que eu não consegui, e falar, não, eu não consegui porque eu não fui suficiente, eu tô aqui buscando me amparar, utilizar como muleta, eu falo, não, tá muito melhor mesmo. Quase como se eu estivesse negando, tipo, eu não consegui, não, tá melhor aqui mesmo. Sendo que não, tipo, é reconhecimento, tipo, cara, beleza, a gente não alcançou. É o que a gente pretende, a gente quer alcançar, em nome de Jesus a gente vai alcançar, porque a gente sabe, pô, o que passa no nosso coração, o Senhor sabe o que passa no nosso coração. Não é algo supérfluo, não é algo superficial, ter por ter, fazer... Não, cara. É uma esteira pra abençoar, patrocinar sonhos, patrocinar pessoas, entendeu? Pô, é investir em negócio, aprender, crescer, é muito maravilhoso, cara. Com dinheiro você tem como fazer muito mais coisa, entendeu? É, porra, você proporcionar uma viagem maravilhosa com a mulher que você ama, porra, pra tua família, boas condições. Então, cara, tudo isso, a partir do momento que você enxerga como recurso, né, aquela questão, porra, o propósito precisa de dinheiro, cara, você é instigado a querer cada vez mais disso. Então, pô, eu tenho fé, irmão, que se Deus permitir viver, se Deus permitir, de fato, trabalhar, conectar, encontrar as pessoas certas, na medida que a gente for caminhando, a gente vai encontrar as pessoas, vai acessar isso. Mas, assim, reavaliando, a gente falou, caraca, mano, a gente não acessou nesse tempo que a gente esperava. Mas, cara, Deus, ele vem enriquecendo a gente de tal maneira,
com coisas talvez tão mais importantes do que isso, não desconsiderando a importância do dinheiro e da questão profissional, não alunando isso, pelo contrário. Mas ele tem trabalhado tanto na base que eu acredito que quando for o tempo, sabendo que a gente tá correndo atrás, não é tipo você parar naquela, tudo no tempo de Deus, Braço né? cruzado. No tempo... Não, pelo vai, né? contrário, sabendo que a gente tá caminhando, já considerando esse fato que a gente tá caminhando e correndo atrás, e ainda assim não rolou, é aquela parada. A tâmara é uma da... A gente falou sobre isso, né? Cara, ela demora 70 anos pra frutificar, irmão. Não adianta você ficar regando a terra ali, não postar a posição do sol. Cara, faz a tua parte. Você vai ter que fazer a tua parte por 70 anos. Até chegar o tempo devido e que aquilo ali vai acontecer. Então, assim, tem coisas que é aquela questão, pô, a gente tá fazendo a nossa parte. E aí entra aquela questão da autorreflexão. O espelho serve pro corpo e a reflexão serve pra alma. É um espelho, né? Então você olha pra si mesmo e você fala, cara, de verdade, pô, eu tô fazendo a minha parte? Pô, estou correndo atrás? Pô, e é aquela questão, às vezes pros outros você tá correndo atrás, mas você sabe que você poderia muito mais. É aquela parada do celular. Robson, se a pessoa olha pra tua vida, ela fala assim, mano, pô, irmão, tu faz tudo, mano. Tu faz tudo. Pô, tu tá se culpando por causa disso, só que você sabe onde você quer chegar, mano. Você sabe o que você precisa cortar ou não. Isso é uma... Você sabe que você é melhor. Você pode melhorar, melhorar, mano. Só vem aquilo que você pode. E Exato. você falava A vida é muito ditada. isso, né? Bem no início você falava que algumas coisas você abdicava pra poder estar estudando ali, e aí depois, pô, enxugava as lágrimas algumas vezes, já saía pra vender, e tipo, ali era outro hobby. Só que exige um É posicionamento porque hoje é diferente. muito fácil pra mim entrar na zona de conforto. Uhum. Mano, eu moro na casa que eu quero morar, eu tenho um carro que eu quero ter, eu tenho um negócio que funciona sem mim. Pô, família maneira, bonita, maneira. muito É muito interessante, fácil, cara. Hoje é muito mais fácil. Hoje é muito mais difícil eu fazer do que antes, cara. Uhum. Antes era aquele negócio, eu não tinha outra opção. É Entende? tipo, né, cara? Cara, tipo, já tô ferrado, cara. Tipo, eu já sei como é que é o lado ruim da vida. Eu já sei como é o lado pobre, eu quero buscar o outro lado, entendeu? Sim. Então, hoje aí tem gente que fala, cara, por que tu não para? Aí entra o propósito. Porque eu sempre tive a resposta pra essa pergunta. As pessoas falavam, sempre olhando de fora, elas falavam assim, você trabalha muito em busca de dinheiro. E assim, tem gente que eu nem perco tempo, até hoje eu sou assim. Tem gente que eu nem perco tempo, não é. Busca de dinheiro, tá bom. Então assim, só que teve uma vez uma pessoa me perguntou assim, já recebi essa pergunta algumas vezes, Robson, e quando você atinge o que você quer atingir, o que vai acontecer com a sua vida? Eu falei, cara, eu tenho algo além do que eu quero atingir, que é o meu propósito. O propósito, ele não morre. Ele não morre. É alvo. É Legal. isso aí, eu tenho ali, eu sou um cara de realizações, eu gosto, brigo sobre isso, bato na tecla sobre isso, você tem que realmente ter ali uma realização pessoal, algumas realizações pessoais, só que eu não sou o cara que quando eu atingo e começar a andar de Lamborghini, eu vou parar. Eu não sou esse cara, entendeu? Porque o que move não é isso, né? Não é Lamborghini, é eu alcançar quero Lamborghini. desfrutar disso, só que não é o que me move, entendeu? Eu O que move quero. tá muito ligado a pessoas, né? Totalmente, Isso vai além cara. da sua vida Totalmente, no cara. momento presente. Porque, por exemplo, Totalmente. você escreveu um livro, lançou. Cara, depois vão ter pessoas aprendendo com mortos, né? É. E é aquela ideia, eu costumo entendendo? falar isso, buga muita perpetuação, galera. Eu sempre falo. Como é que a gente aprende com o Napoleão Hill, cara? Olha o quanto tempo esse cara já morreu. O cara expandiu, vai muito além da existência dele. né, nesse momento Exatamente. presente. E aí entra até um ponto que eu acho que vai até entrar nisso que você tá falando, que, cara, gestão do tempo é algo muito importante. Sim. E hoje pra você, acredito que sim, por mais que você tenha muito essa questão da facilidade, também tem o ponto de que, cara, tem muitas responsabilidades dentro do seu tempo. Talvez não ocupe todo o seu tempo, mas a responsabilidade é grande e exige uma atenção ali. Sim. Como que você lida com essa questão da gestão do tempo? Porque a gente bate muito nessa tecla de que clareza é poder. Então, esse poder de gestão, né, entra muito também naquela questão de muitas vezes quem se antecipa governa. Então, por exemplo, a gente tem a história de José. José, ele se antecipou, ele conseguiu governar por um tempo e bem, né? Então, isso acabou trazendo para ele, conferiu a ele uma posição, né, de governante ali, né? E eu Perfeito. acredito que, assim, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender a governar é a nós mesmos, né? Sim, José, claro. antes de governar o Egito ali, ele governou a si mesmo, Sim. fugindo de Inteligência da mulher. emocional. Exatamente. Então entra muito nisso, né? Dinheiro tá ligado ao emocional, gestão do tempo tá ligado ao emocional. Né? Perfeito. Então, como que você tem lidado com isso nessa fase atual? E também Mano, como o você que observa isso? acontece? Eu vou dividir isso em duas partes. A primeira parte é que a pessoa, você precisa entender em que nível que você tá. Porque, por exemplo, se o cara pega isso que eu vou falar aqui, é o que ele falou, e aplica, ele é o empresa, ele acabou de abrir empresa, aí ele vai pegar isso que eu vou falar e vai aplicar lá, ele vai falir a empresa dele. Uhum. Ele tem que ter o discernimento, Não, é. entendeu? Por O exemplo, tempo e o mais uma modo. vez, abrindo parênteses antes de entrar na sua resposta, existem 3 níveis dentro de uma empresa, é uma pirâmide, onde é operacional, tático e estratégico. No começo você vai fazer os 3. No começo eu embalava, no começo eu comprava, no começo eu fingia que eu tinha uma pessoa que era um WhatsApp que era financeiro e eu era o Era financeiro, entende? Então assim, o começo era tudo. Eu reclamava e respondia, eu fazia tudo. Depois eu falei, opa, quem é a primeira pessoa? Aí existe um problema na parte da empresarização. Aonde o cara, quando ele traz alguém, o que ele faz? Ele delega o tático, ao invés de ele delegar o operacional. Aí é um cara que nunca cresce. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que delegar o operacional e ir pro tático.
Daqui a pouco ele delega o tático vai pro estratégico. Entende? Agora, então assim, abrindo um parente pra ele... A resposta que eu vou dar aqui precisa ter um discernimento. Não pegar sem uma maturidade, né? Em qual momento você vai aplicar isso no seu negócio. Hoje, na minha vida, eu sou cirurgião. O que acontece? O cirurgião ele se preocupa com a maca, com a luz, com se os instrumentos estão limpos? Não. Ele não tem que se preocupar com isso. Ele se preocupa com o quê? Entrar na sala de cirurgia, fazer cirurgia e vai embora. Hoje eu sou cirurgião. Porque ele é o cara que ninguém... Ele entra, faz aquilo que ninguém pode fazer por ele. Entendeu? Então, assim, se na minha empresa, por exemplo, eu tô abrindo um negócio novo agora. Qual é esse negócio? Online, o digital, o Robson, educação. Esse negócio eu tô na fase dos 3, pô. Eu sou operacional, eu sou tático, eu sou... Entendeu? A diferença é que hoje, por eu ter uma condição diferente, eu consigo contratar alguém antes de esse negócio me dar lucro. Entendeu? Então, por exemplo, ó, eu tenho esse negócio aqui que eu não dependo dele. Pô, normalmente a gente cresce esse negócio, depois que esse negócio gera receita, eu contrato pessoas pra gente crescer mais. Hoje eu tenho o poder aquisitivo de... Mano, quanto que deu de retorno? Ah, deu isso aqui. Beleza, velho. Isso daqui vai comprar isso, isso, isso. Não daria pra gente bancar um funcionário durante tanto tempo. Beleza, eu tiro do bolso, eu consigo fazer isso. Então esse é o lado bom de quando você prospera e monta outros negócios. Você cresceu, construiu um negócio, tem sucesso e você faz isso em outro negócio. Fica muito mais rápido. Por isso que o sucesso ele é uma velocidade. É justamente isso. Quando você vai demorar a atingir o seu primeiro milhão. O segundo vai ser muito rápido. Meu primeiro milhão eu demorei 7 anos. 7 anos assim. Só que precisa até abrir um parênteses aqui. 7 anos, desses 7 anos que eu vivi, é como se fosse 14 anos de uma vida comum. O que é 7 anos? Eu sei sobre intensidade, cara. Eu falei a última vez aqui. Meu maior defeito, intensidade. Minha maior qualidade, intensidade. Eu acordava todo dia às 7 horas da manhã e dormia 2, 3 horas da manhã. Todo dia. Todo dia, todo dia. Então eu era intenso de verdade, até demais. Uma entrega muito grande. Muito grande. Então, assim, eu não considero, abertamente falando, cara, eu não considero os 7 anos que eu dediquei ao marketing de rede 7 anos de uma pessoa comum. Não foi, cara. Eu trabalhei o dobro do que uma pessoa comum trabalharia. Então é como se fosse considerado 14 anos. Entendeu? Porque a intensidade, ela distorce o tempo. Então imagina o seguinte, eu quero aprender a falar inglês. Cara, se eu fizer 1 hora por semana, eu vou demorar 5 anos para aprender. Se eu fizer 1 hora por dia, eu vou demorar 2 anos. 1 ano e meio, 2 anos. Agora, se eu for pra Inglaterra e ficar 6 meses lá, eu vou aprender a falar em 6 meses. Você tá entendendo? Então, assim, o que mudou? O objetivo é o mesmo, mas o que mudou foi a intensidade. Então, na produtividade, eu tenho 3 e eu não tenho outra resposta para isso. Porque eu só faço isso. Veio fazer, veio delegar e veio programar. Tudo eu faço isso. Tudo. Veio uma tarefa, esse copo tá vazio. Ou eu vejo e faço na hora e levanto e vou lá e encho de água. Ou eu vejo o programa, não. Daqui a 20 minutos, ou daqui a 1 hora, ou amanhã. Ou eu vejo e delego. Irmão, pega água pra mim. Você tá entendendo? Acabou. Porque qual é o problema da produtividade? Você sabe o que tem que ser feito, aí entra a procrastinação. Só que a procrastinação é algo muito mais profundo. Na verdade, as pessoas confundem sabotação, uma autossabotagem, com procrastinação. Sabotagem é um nível pequeno, né? Agora, é como se a sabotagem fosse um macro. E a procrastinação fosse o micro. É meio que a raiz da parada, entendeu? Então, por exemplo, veio fazer, veio programar e veio delegar. Se toda tarefa que vem até mim eu uso esses 3 V, é inevitável, irmão. Vai ser feito, vai ser realizado, vai pra frente. Né? Tipo, qual é o problema das coisas não darem certo? Principalmente quem é perfeccionista. Nunca faz, Nunca faz. Ele nunca veio e faz, ele nunca veio e programa, ele nunca veio e delega. Entendeu? Então, por exemplo, o cara que... Por isso que tem gente que, por exemplo, que não faz nada e que cresce. Porque ele entendeu o poder do ver e delegar. O VD, ele vê e delega. Entendeu? Agora, tem gente que nunca vai prosperar, porque é o VF, é o ver e fazer. Tudo que ele vê, ele faz. Ele não acredita que o Fernandes vai encher esse copo de água melhor do que ele. Mas aí tem um limite, né? Porque ele não consegue fazer tudo, né? Cara, sacada. Então, assim, na produtividade, eu só uso isso. E eu vou te falar, na produtividade, você tem que ser produtivo. Se você aprender muito sobre produtividade, você se torna improdutivo. Escuta, eu tô te falando. Se eu entender muito sobre produtividade, eu me torno improdutivo. Porque eu vou saber demais. E o que a Bíblia fala sobre os sábios? Os sábios sofrerão mais. Então você tem que tomar cuidado. Você sabota com aquilo que é bom. Exatamente, é bom, cara. mas... Tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é você literalmente... Cara, eu preciso saber o suficiente. É igual eu tenho um advogado que inclusive, aqui é legal porque vocês entendem um pouco sobre isso. Então eu tenho um advogado que eu pago mensal. Porque eu sou empresário, né, meu irmão? Então sempre vai ter um problema. Né? Sempre vai ter alguma coisa. Na minha vida pessoal sempre tem alguma coisa. Sempre tem. Sempre tem. Ou eu fazendo alguma coisa, alguém fazendo contra mim, ou às vezes eu erro e tomo por conta disso. Então, assim, nunca recebi, por exemplo, um processo trabalhista. Por quê? Porque eu já aprendi isso com o erro dos outros. Nunca recebi.
Cara, pode ser que um dia receba, claro, ainda mais pelo tamanho do ecossistema que a gente está construindo. É inevitável. Mas aí eu falei com o meu advogado, que é o Ruiz, inclusive, eu falei com ele, Ruiz, Robson, tem algumas coisas que eu acho legal você entender. Eu falei, mano, eu só preciso entender o básico. Por quê? Porque o restante, eu tô comprando o seu tempo pra você entender. Pra você, na parte mais complexa é você, Acabou, mas cara. o básico... E ele falou, pegar, Robson, é exatamente esse o papel do advogado. Carregar um peso que você não precisa carregar. Então, agora imagina se eu fosse o cara que, eu não vou pagar o valor que eu pago mensal para um advogado. Porque tem meses que a gente não faz nada, 2, 3 meses que não faz nada, né? Entre aspas, não faz, né? Tipo, faz os contratos ali, mas é coisas simples que eu conseguiria delegar para alguém do meu time sem precisar ter mais um pagamento mensal. Mas eu acho importante porque é preparação, entende? E outra, além disso, para o Robson que eu tô construindo, faz muito sentido eu ter um advogado. E detalhe, também tem aquela questão, tipo, porra, beleza, tô pagando tanto mensalmente, aí nesse mês não aconteceu nada, no outro mês não aconteceu nada, no outro mês não aconteceu nada. Mas acontece algo no quarto mês que compensa todos os outros. E se você não estivesse pagando, cara, tu tomaria muito. Ficaria muito mais caro. Antecipação é poder, cara. Hoje com uma ligação eu resolvo isso, entendeu? Eu falei, mano, aconteceu esse problema, entra no circuito. E ele assume, faz. Então, assim, não que tenha muito, tá? Mas eu já tô me preparando porque eu sei quem eu sou. E eu sei que a meu linguajar é um linguajar diferente. É o meu linguajar. Eu sou um cara que bato, eu sou um cara que bato que eu falo assim, na fala. Sim. Então, pra isso, cara, eu tô aprendendo muito nesse momento com o Pablo. Nessa parte. Legal. Porque nesse eu não sou um cara alienado. Então, se tem coisas que eu não concordo, sim, isso é legal. Tudo bem, eu acho que isso é legal. Agora, aquilo que é bom, cara, é modelável. Exato. Cara, a Bíblia fala sobre isso, né? Analisar tudo e reter o que é bom. Então, cara, pô. Então, por exemplo, eu nunca aprendi tanto com ele quanto nesse momento de pressão. Cara, é sinistro isso. Nunca aprendi. E não tô falando de mentalidade. Por quê? Porque talvez no nível que eu tô hoje, só aprender mais sobre mentalidade, cara, é improdutivo. Tem coisa que conhecer demais é improdutividade. Você vai ser improdutivo. O grande segredo é, eu aprendo daquilo que eu preciso do momento. Aprendi isso com um amigo. Ele falou, Robson, bom, né? Já falei isso pra você. Ele trouxe essa chave, cara, legal. O vídeo de 30 minutos, aí o cara, como montar um estúdio de podcast. Aí o Robson, antigamente, eu ia montar a bagaça toda. Eu ia fazer tudo. Hoje eu já não tenho mais essa mentalidade. Hoje eu já vou trazer alguém que faz isso, um exemplo. Então, por exemplo, aí eu quero aprender como equalizar o som. O vídeo tá lá de 30 minutos. O cara lá mostrando a caixa. Eu ia ver os 30 minutos. Aí eu aprendi com ele o seguinte, mano, você vai adiantando até chegar a uma coisa em comum. Chegou uma coisa em comum, você vai aprender em 1 minuto aquilo que você economizou 29 minutos. Então eu falei, cara, eu consigo trazer isso pra vida. Eu falo isso com ele, eu aprendi isso com ele. Eu consigo trazer isso pra vida. Então o que acontece? Eu tô errando em liderança. Vou lá, leio 2 livros sobre liderança e aplico. Eu não sou aquele cara que fico buscando conhecimento sem necessidade. Por quê? Quem conhece sobre cérebro entende que aquilo que não é aplicado é jogado fora 3 dias depois. Então, tudo que eu tô passando aqui pra galera que tá assistindo, se não aplicar, pelo menos, não vai aplicar tudo, mas pelo menos alguma coisa, 3 dias você vai esquecer esse conteúdo, cara. Você não vai ter resultado nenhum. Então, assim, a pessoa que fica só buscando conhecimento se alimenta de algo que não vai usar. É o cara que bebe 10 litros de água por dia. Pra quê, cara? Não tem necessidade nenhuma disso. Nenhuma. Entende? Então, assim, é o cara que pega as coisas e tá sendo extremo demais. E isso é uma autossabotagem. Por quê? Não tô fazendo isso porque eu tô estudando. Não, amigo, deixa eu te falar um negócio. Na parte da tarde você tem que descer a lenha. Qual o nível que você tá na sua empresa? Ah, o meu nível é o nível operacional. Então você não tem que estudar nada, você tem que estudar de noite. Porque enquanto tá dando sol, você tem que botar a mão na massa. Entendeu? Então, assim, Robson, mas você é incoerente com o que você falou há 10 minutos atrás. Pois é, porque eu tô em outra fase. Hoje, não incoerente. Incoerente, porra. Tem que, entendeu? Então, tem que analisar. O cara tem que entender o nível que ele tá. Agora, por exemplo, hoje eu repeti isso pra mim inúmeras vezes. Eu tô no nível que se eu trabalhar mais, eu vou diminuir o tamanho da minha riqueza. Se eu trabalhar mais, eu vou diminuir o tamanho da minha riqueza. Eu fico repetindo isso pra mim. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô me forçando a trabalhar menos. E como é que eu faço pra trabalhar menos? Criando novas responsabilidades. Entende? Então, por exemplo, tava trabalhando muito no negócio meu, que é o e-commerce. Falei, cara, abri outro. Esse outro exigiu tanto de mim. Eu falei, vou precisar que isso funcione sem mim. Quando eu vim aqui, o negócio não funcionava sem mim. Hoje ela funciona. Então, isso é um ponto muito importante. E você tocou, Caio, num ponto legal, cara. Você falou assim, cara, não sei como vai acontecer, não sei como vai acontecer. E tem uma frase que ele já ouviu inúmeras vezes, né, nas palestras que eu sempre falei essa frase, sempre vou falar, acho que em todos os podcasts eu falo ela. Conta fecha? E falei, oi? No final, a conta fecha? Não, essa não. É que você não sabe como será mostrado a você, desde que você faça o que tem que ser feito. Cara, o problema nosso é que às vezes nós queremos sempre ver tudo. Entende? Quer ver, quando vai acontecer, por conta do medo. O medo de quê? O medo da sobrevivência. Ou o principal, que é um outro bloqueio da galera, mais medo de não conseguir, medo de não dar tempo, medo de se não for capaz. Então, assim, resumo, o medo.
né? E eu aprendi esse dia num podcast. E eu tô falando disso todo dia porque faz muito sentido isso na minha cabeça. Cara, o medo, ele é um boleto que você precisa pagar. E como é que você paga o boleto? Esse boleto? Com o saldo bancário, que é o saldo da confiança. Você só consegue pagar o boleto do medo com o saldo da confiança. Por exemplo, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre o medo. Eu vou fazer uma aula só sobre isso, que inclusive vai ser uma novidade, não estava no script do CMR. Cara, eu vou fazer só sobre medo, porque o medo impede muitas pessoas. Medo de quê? Medo de não conseguir, medo de não ser capaz, medo de ser igual ao pai, medo de ser igual à mãe. É algum medo. Entre você e aquilo que você quer, a sua versão, existe um medo. E esse medo, ele tá atrelado ao quê? A uma crença limitante. Ele tá atrelado a uma trava emocional que se você não resolver, não adianta. Não adianta. Você pode até acessar. É como se fosse uma liga. Você pode até acessar, acessei. Mas essa liga, ela vai te voltar para trás. Cara, inúmeras pessoas que vocês conhecem, ou vocês mesmos, em algumas áreas da vida de vocês, nossa, mas as coisas estão se repetindo. Por quê? Toda vez que você se pegar falando isso, significa que tem uma crença que não foi resolvida. Eu vou te falar, perde o tempo que for, não é perder, mas é investir, até você encontrar isso. Por quê? A raiz, né? A raiz disso. Porque não adianta, cara. Vai dar a volta. Sabe? Você vai dar a volta. Então, voltando no assunto do boleto. Então, o boleto do medo é um boleto que você tem que pagar. É inevitável. Primeira coisa que você tem que ter sobre o medo. Não tem como você perder. Isso faz parte da gente. Portanto, todos os seres humanos nascem com dois medos. O medo do barulho e o medo de cair. Todos os seres humanos. Então, já nasce o medo na gente. Agora, todos os outros medos foram instalados através de pessoas. Todos os outros. Então, por exemplo, quando você cresceu, aí você cresceu vendo TV. Aí na TV, na novela, o que acontece? Quem é o vilão da novela? O cara que é rico. Aí você já começa a entender, pô, dinheiro é algo bugado. Aí você vai numa igreja, onde a pessoa vai e fala o quê? Dinheiro é a raiz de todos os males. E não é desse jeito. É o amor ao dinheiro. É o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. Quando ele tá no seu bolso, tem que ter muito. Agora, quando ele faz essa passagemzinha aqui, ó, de quantos palmos? Uns 3 palmos e vai pro coração, já era. Porque é quando ele se torna o seu Deus. Quando ele se torna o seu Deus, você ativou dentro de você o que? A ganância. E aí você tá disposto a pisar nas costas dele pra subir na vida. É o ter a qualquer custo, né? Ter a qualquer custo. Agora, no bolso tem que ter mesmo. Beleza. Então, assim, como é que a gente faz? Primeira coisa, não perde medo. Não tem como. Isso faz parte do ser humano. Se você não tiver medo na hora de atravessar a rua, você vai morrer atropelado, cara. Se for pra uma praia, não tiver medo no mar, você vai morrer afogado, cara. Então, o medo é importante. Ah, vou perder o medo? Não perde. O que você vai precisar fazer? Você precisa enfrentar o medo. Hoje, são duas contas bancárias. O saldo do medo e o saldo da confiança. Hoje, a pessoa que não consegue ir para ação, a pessoa que tem o medo, o saldo do medo tá muito alto. Tá como se fosse, sei lá, 1 milhão e o... Da confiança 10. O 10, entende? Tá muito baixo. Óbvio, o que eu faço? Aí as pessoas acham que é botar algo muito além. Ah, eu vou começar... É aumentar a confiança. Aumentar a confiança. Como é que você aumenta a confiança? Começa em coisas simples. A coisa pequena, quem é fiel ao pouco, o muito terá. Entende? Então, assim, se você foi fiel ao pouco, cara, você vai ter muito. O que é ser fiel ao pouco trazendo pra parte prática? Porque eu sempre tento trazer pra a visão prática. O cara conseguir sair daqui e aplicar na hora. Cara, você acorda 1 hora mais cedo. Que hora que você acorda todo dia? 7. Bota acordar 6. Acorda durante 1 mês. 1 hora. Ah, não. Aí existe o explosivo, o intenso. Não, eu vou acordar 3 horas mais cedo. Não vai conseguir, vai se frustrar e vai voltar antes a ser... pouco. Vai ser pior. Então acorda 1 hora. Conseguiu fazer isso durante 1 semana? Eu sou muito bom no que eu faço. Depois eu tô lá. Você tá com 1 milhão negativo no medo. Mas você depositou 1000 lá. Aí você foi lá e teve coragem de falar, um ponto muito importante. Sabe uma forma de você aumentar a sua confiança? Falar pra pessoa que você sempre idealiza quando tá fora dela, o que você poderia falar pra ela e na frente dela você não fala. Entendeu? Sabe aquela pessoa que tá sempre te incomodando? Nossa, eu vou falar. E não fala. Se você tiver coragem, é uma coisa simples, isso aumenta a sua confiança pra cacete. Você sai de lá e fala assim, mano, agora eu falo com qualquer pessoa. Se você tem uma pessoa que tá sempre te reprimindo, ou tá sempre tendo conflito, e você não tem coragem de falar algumas verdades que são necessárias, fale. Você vai depositar na sua confiança. Entende? Você mandar embora aquela pessoa que tem que ser mandada embora. Você, por exemplo, ler 1 página por dia. Você fazer aquilo que você se comprometeu. Quando você consegue realizar as pequenas metas, tô falando de micro. Se você consegue realizar as pequenas metas, você está depositando a confiança. Vai chegar um momento que vai ter uma oportunidade. Essa oportunidade vai gerar resultado. Aí você tá só depositando 1000. Gerou uma grande oportunidade, você tá com a confiança elevada. O que você faz? Puf, você deposita lá 1 milhão. Igualou. Aí daqui a pouco você tá 1 milhão positivo, cara. Aí vem um boletim do medo, você paga à vista. Você tá entendendo? Ele vai continuar existindo. Só que você consegue pagar ele à vista, você não precisa mais parcelar, você não precisa ficar mais endividado. Então, assim, quando eu ouvi essa analogia, nessa metáfora, eu falei, pô, velho, faz muito sentido isso na minha cabeça. Porque as pessoas ficam o tempo todo querendo perder e não dá, cara.
Então, Entende? é isso que você trouxe, e também tem aquela frase, você não saberá o que precisa ser feito até... Você não sabe como será mostrado a você desde que você faça o que tem que ser feito. E atrelando pra essa frase é o seguinte, cara, eu não sei como eu vou mudar. Mano, eu não sei como que eu vou atingir o objetivo que eu tenho, cara. Eu falei isso com a minha psicóloga hoje. Todo sábado de manhã eu tenho psicóloga. Isso há mais de 1 ano e meio. E todo sábado a gente fala sobre isso. Eu falei, eu não sei como, mas eu sei que vai acontecer. Por que eu sei que vai acontecer? Porque eu vou fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser... Olha só, tem um problema. Você tem o que fazer pra resolver? Faça. Você não tem o que fazer? Já tá resolvido. Você tá entendendo? O nome disso é o quê? Inteligência emocional, cara. A gente tem que ter inteligência emocional de não viver. A gente tem que olhar pro futuro com uma forma seguinte, mano, eu sei o que eu vou construir, mas aquilo tem que ser o suficiente pra te trazer energia pro agora. Agora, se você só ficar no futuro, mas será que vai ser... Cara, aí Né? você começa a duvidar de Deus, cara. Você começa a duvidar você começa a fazer o trabalho de Deus. Deus, ele Entendeu? fala assim, sai da tua terra. É Né? isso. E eu te mostrar. Ele saiu, cara. Tipo assim, ele obedeceu a voz de comando, ele tinha uma palavra, ele tinha uma visão. Cara, mas e o processo? Como que vai acontecer? Como que vai ser isso? Ele não sabia, mas ele obedeceu a primeira voz, né? É isso. Então, tipo, esse primeiro passo, ele é muito E a importante. propósito, mano, né? que horas? Caracas. Meu pai mata. Então Vamos é isso. entrar. Vamos... Fechou. Vamos Meu encerrar. Deus, pra mim é 5h30, velho. Doideira, Não fala, né? Doideira, Mas, doideira. a gente nem vê. Cara, mensagem final que você deixaria pra quem tá acompanhando aqui. Se o podcast por um acaso fosse apagado, você pudesse falar por uma coisa, uma frase, talvez um entendimento, assim, o que você falaria, cara? De tudo que você Não falou? se identifica a sua realidade. Independente de onde você tá hoje, cara, você pode utilizar isso como combustível pra mudar a sua vida inteira. Provérbios 24:10, o que fala? Se você é fraco na crise, significa que você realmente é fraco. A sua crise, ela tem totalmente ligação com o seu propósito. Hoje eu mais ensino onde? Aonde eu mais sofri. Paternidade, educação financeira, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, pobreza, construir riqueza. Normalmente é o oposto do que você passou. Então eu sofri muita pobreza, eu falo muito sobre riqueza. Sofri muito na vida financeira, falo muito sobre empreendedorismo, que é a ferramenta que eu utilizei para enriquecer. Tem gente que utiliza as profissões, eu não utilizei a profissão. A ferramenta que eu utilizei foi o próprio empreendedorismo. Você deu o exemplo da Tâmara, né? É Tâmara que fala? Câmara. Cara, olha que legal isso. É um baita de um conhecimento, mas vamos trazer para a realidade. A Tâmara é como se fosse o INSS, pô. Você vai colher uma hora, entendeu? Mas eu tenho a opção de colher algo que pode ser mais rápido. É a ferramenta. Uma laranja, uma maçã. Você tá entendendo? É algo que é uma decisão minha. Então, quando você decide, por exemplo, escolher a ferramenta. Cara, quero mudar de vida. A ferramenta que você vai escolher vai determinar o prazo de colheita. E você tá entendendo? Então, por exemplo, se eu for plantar aqui ervilha, eu já sei que ervilha ele vai rapidinho. 75 dias, cara. 60, 75 dias já tá ali, já tá legal. Feijão também. Feijão, entendeu? Então, assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte: só que talvez não vai dar um lucro de uma tâmara, mas olha só quanto tempo. A tâmara. Até Entendeu? Então, lá eu assim, posso, pô, com o dinheiro servido desse feijão, comprar uma maçã, uma laranja, vender isso. e tal. Então, assim, a ferramenta que você escolhe determina também o prazo. Porque a gente tem muito essa mania só de generalizar o conhecimento, de generalizar o conteúdo. Ó, cara, planta e colhe, planta e colhe. Tá bom, mas o que você tá plantando? Se você plantar jaca, vai demorar um pouco mais. Se você plantar um abacate, você pode plantar um abacate masculino ou feminino. Tem isso. Eu não sei se é o feminino, o masculino não dá fruto. Olha que loucura, cara. Ele é tão grande quanto a fêmea e ele não dá fruto. É um pé de abacate que não tem abacate, cara. Você tem noção disso, cara? Então, assim, se você errar na semente, isso diz muito sobre o seu resultado. Ah, não, eu plantei. Aí o que acontece? As pessoas utilizam disso, por isso que eu falo, não se identifica com a sua realidade. As pessoas utilizam disso para botar culpa do seu fracasso no empreendedorismo. Ah, não, eu plantei, como eu aprendi no CMR ou em qualquer outro lugar, no e-book, e não colhi. Claro, você plantou errado. O cara não plantou, ou até plantou, só que não deu tempo daquela semente germinar, brotar, virar um caule, depois das plantas para depois dar o fruto. Aí o cara tá assim, ó. Aí brotou um pedacinho de... Já quer colher. Não, ele já tira e come. Pô, não tem gosto de manga essa porra aqui. Pô, eu plantei manga e não tem gosto de manga, cara. O que aconteceu? Ah, esse bagulho de empreender não é pra mim. Esse negócio de plantar, mas eu prefiro trabalhar no dos outros. Tá tudo bem. Então, se identificar com a realidade é a pior coisa que você pode fazer. Você tem que usar a sua identificação da sua realidade pra dizer o seguinte, mano, tô na merda, mas eu vou fazer diferente. Seja, dependente de qual seja o seu nível. Então, cara, excelente. Então, pô, pra finalizar, puxa aquela oração aí pra... Bora que bora. Bora. É isso. Pai, Senhor, nós te agradecemos por mais um episódio que foi muito produtivo, muito nós aprendemos, muito nós compartilhamos, Pai, que pessoas aqui possam acessar esse conhecimento, agarrar com todas as forças e não perder oportunidades, Pai. Nós sabemos que muitas oportunidades elas vêm, mas não basta só a oportunidade vir, Pai. O Robson aqui, ele foi canal, um instrumento utilizado pelo Senhor, como ele mesmo
gosta de dizer, ele traz a mensagem, Pai, mas muito da mensagem que ele traz também está inserida nele, tá como uma tatuagem na vida dele, né? Ele também se tornou uma mensagem, Pai, que o Senhor possa expandir essa mensagem, Pai, que pessoas possam acessar o CMR, Pai, que elas possam dar frutos através disso que elas acessaram, Pai. Nós te agradecemos pelo acesso, nós te agradecemos por mais esse dia que pudemos gravar, te agradecemos pela vida do Elionan, Robson, Caio, pela minha vida, Pai, que o Senhor possa estar multiplicando, Pai, aquilo que o Senhor tem nos confiado, os acessos que o Senhor tem nos dado, Pai, que nós sejamos as suas mãos, a sua voz aqui na terra, Pai, fazendo aquilo que o Senhor mais gosta de fazer, que é enviar pessoas para libertar outras, Pai, assim como o Senhor enviou Jesus e enviou outras pessoas, Pai. Nós queremos ser seus instrumentos nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tamo junto. É isso, galera. Tamo junto. Mais episódio do podcast. E é nóis. Simbora.